Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos iniciar o 8º episódio do nosso podcast. O tema de hoje é residência de pediatria. Os convidados de hoje são ilustres. Primeiro, Dr. Lucas Ribeiro, meu amigo e autor de livro. Qual autor de livro? Fluxos e Condutas do Yellow Book. É um prazer você ter aceito esse convite para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a galera. Valeu, Matheus, o prazer é meu. Eu queria agradecer a oportunidade para a gente bater esse papo legal hoje. Dizer que eu estou muito feliz também. Estou com outra amiga aqui, que é a Malu. Eu vou me apresentar. Primeiro, meu nome é Lucas Ribeiro. Eu sou pediatra. Fiz faculdade de medicina em Porto Nacional, na ITPAC. E me formei em pediatria pelo Hospital Santo Antônio, que é conhecido como Obras Sociais Irmanduz, que fica em Salvador. Terminei minha residência em 2019. Então, eu estou esse tempo todo agora... fazendo pediatria, né? Atendendo pediatria, desde consultório, emergência. Espero que hoje a gente possa bater um papo legal sobre pediatria. Muito obrigado, meu brother. De novo, eu sei que o tempo de vocês é bem corrido, então obrigado por estar aqui. E a segunda convidada é a doutora Malu Quintino, nutripediatra. Muito obrigado por ter disponibilidade para vir aqui. Te agradeço demais. Muito obrigada a você, doutor Matheus, por ter trazido a gente para cá. É muito gostoso estarem os três aqui. Lucas, meu grande amigo de plantão, de dia a dia. Hoje também fiz faculdade em Santos, fiz faculdade na Universidade Metropolitana de Santos, fiz residência no Hospital do Campo Limpo e desde então atuo dentro da pediatria, em emergência, também no plantão de porta, de pronto-socorro e no meu consultório particular. E é uma delícia estar aqui hoje, batendo papo com dois grandes amigos. Muito obrigado. Gente, agora é uma dúvida minha. Vocês se conheceram aonde mesmo? Dentro do plantão. Sério? Aonde? Aqui em São Paulo? Foi até uma história bem engraçada, porque o Lucas estava escalado para um plantão por uma equipe, e a equipe saiu do hospital e ele não soube. E ele foi pro plantão. Então ele não estava mais, mas ninguém tinha comunicado ele. Mas ninguém tinha comunicado ele ainda. E daí ele chegou no plantão, eu estava de plantão, era a única médica de plantão, e ele veio, se apresentou e falou: tudo bem, você consegue me ajudar no sistema? Consigo, mas quem é você? Eu sou médico de plantão. Eu falei: poxa, mas eu que sou médica de plantão. Tá bom, tudo bem, tal. Começamos a conversar. E daí ele me falou: eu vim pra cá por indicação de uma amiga minha, que também é lá do Piauí. E ela me pediu pra fazer plantão junto com uma colega sua aqui, doutora Malu. Olha só que coisa. Coincidentemente, olha só quem tá ali. Era mesmo Malu. Era mesmo Malu. Deixa eu perguntar pra vocês, tu é da onde? Eu sou aqui de São Paulo. De São Paulo, né? E tu é de... Sou natural de Floriano, no Piauí, mas nascido e criado em Barão de Grajaú, no Maranhão. Aí é terra, viu? Aí você gostar desse lugar. Nascido e criado. Tu formou em Santos, fez tua faculdade em Santos e a residência foi em São Paulo, capital? Foi em São Paulo, capital, na Zona Sul, num hospital público da Zona Sul chamado Campo Limpo. Beleza. E tu fez ITPAC Porto Nacional e Tocantins, de lá fui para Salvador. Vocês entraram na residência logo após a formatura ou chegaram a trabalhar um pouco antes? Trabalhei muito pouco tempo. Trabalhei 2 meses, só o tempo, na verdade, da formatura no final do ano, para tempo de prestar as provas e começar a residência em março. Já eu trabalhei 1 ano e meio, né? Eu formei no meio do ano de 2015, aí trabalhei esse semestre e o outro ano, e no final do outro ano foi que eu fiz a prova de residência. Foi prestar a prova, né? É uma dúvida que o pessoal me pergunta muito, que é na escolha da residência. Quais critérios você deve levar em conta para escolher sua especialidade? Essa dúvida também é minha, porque eu já mudei a especialidade que eu quero inúmeras vezes. Por agora, graças a Deus, eu decidi que vou fazer cirurgia geral, porque eu até cansei de pensar tanto sobre o assunto. Mas eu quero saber como foi a escolha de vocês, como vocês decidiram em que momento fazer pediatria. Quer que eu conte a minha primeiro? Pode contar. Então, assim, Matheus, a mesma situação que tu passou, eu passei. Eu entrei na faculdade querendo ser cirurgião. Aí quis ser ginecologista, quis ser psiquiatra, quis ser cardiologista, quis ser endocrinologista. Quando estava no final do internato, eu conheci uma preceptora, a doutora Adriana, que era pediatra. E aí, nesse período, já no final do internato, pela forma com que ela via as crianças e o que ela passava durante as visitas e tudo, começou a despertar uma visão diferente, que até então eu queria ser tudo, menos pediatra. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei: rapaz, está entrando na minha mente esse negócio de pediatria. E aí eu comecei a gostar do paciente, comecei a gostar da rotina da pediatria, principalmente do paciente pediátrico. Então eu falei: não,
assim, com 6 meses, eu falei, cara, é esse aqui que eu quero pro resto da vida. Então, eu decidi, no meu último rodízio de internato, durante o rodízio, vendo o dia a dia, vendo, assim, a rotina da enfermaria, na verdade. Então, eu não levei nem em consideração, assim, o futuro, o que me esperava no futuro, a pediatria. Não, porque eu me apaixonei tanto pelo paciente, me apaixonei tanto pela pediatria, pelo paciente, pela criança em si, que eu falei, cara, eu não quero saber se ganha muito, se ganha pouco. Eu quero cuidar de criança e pronto. Aí o resto eu me resolvo depois. Então, meu negócio foi assim, foi um dia, um semestre que mudou tudo. Mudou, né? Toda a tua vida. Inclusive, eu quero deixar um recado aqui para a doutora Adriana, que ela também foi minha preceptora. Estou lhe devendo um presente. Estou com muita saudade. Ela realmente é uma das profissionais bem dedicadas lá da Faculdade de Porto Nacional. E eu acredito que seja um dos melhores rodízios do internato de lá. Eu não me apaixonei pela pediatria tanto quanto você, mas eu acredito que de aprendizado foi o rodízio que eu mais tive aprendizado durante o meu internato. Ela é maravilhosa. E você, meu bem? Eu, na verdade, comecei sem nem saber se eu queria medicina. Eu não sabia o que eu queria fazer. Sempre fui boa na escola, sempre tirava boas notas, sempre fui muito estudiosa, mas não fazia a menor ideia do que eu queria da minha vida. E daí passei um ano, fui fazer intercâmbio, passei um ano na Holanda, morei fora, vi outras coisas. Só uma pausa, tu foi fazer intercâmbio durante a faculdade ou antes da faculdade? Antes da faculdade. Eu fui sair na metade do terceiro colegial. Entendi. E daí fiz um ano completo lá, quando voltei fiz 6 meses de cursinho e logo em seguida passei na faculdade. E nesse ano que eu tava fora, eu morava numa cidade de 5 mil habitantes na Holanda, mas na primeira cidade que tinha maior do lado, tinha um hospital pediátrico. E daí eu comecei a gostar daquilo, mas nem sabia se queria medicina. A hora que voltei, decidi que queria. E desde o primeiro minuto que eu entrei na faculdade, no primeiro ano, segundo ano de faculdade, a gente tinha uma matéria que a gente rodiziava como se fosse um internato. Claro que muito mais primitivo, assim, né? Muito mais de começo mais um acompanhamento, né? Exato. E a pediatria foi muito boa. E daí, a partir dali, eu falei, bom, realmente eu acho que a pediatria, no meio do caminho, me perdi um pouco na cardio, mas é exatamente o que o Lucas falou. O paciente pediátrico, ele não mente pra você. Ele é um paciente muito sincero. Então, se ele tá ruim, ele tá ruim. Se ele tá bom, ele tá bom. E a gente tem muito retorno das famílias, porque a gente tá cuidando do maior bem deles. O maior ativo são os filhos. Isso não tinha nenhuma outra especialidade. Além do que, pediatria, apesar de ser uma especialidade, ela não é uma especialidade, né? A clínica geral dos pequenininhos. Então, a gente acaba fazendo um pouco de cada coisa. E ficar só num nicho me incomodava bastante. Então, a hora que eu tive a oportunidade de cuidar da criança por inteiro, por global, e hoje no consultório eu vejo que não é só da criança, cuidar da criança e da família, exatamente. Pra mim, fechou. É aquilo. Até pegando esse teu gancho aí, pra eu entender... Tu fez pediatria, residência de pediatria, e depois fez pós de Nutri. Isso. Certo? E daí na Nutri-pediatria, como é que é o acompanhamento com a criança contigo? Na verdade, a nutropediatria veio para complementar o meu trabalho hoje no consultório. Então, eu não atuo unicamente como nutropediatra. Mas sim, hoje em dia a gente tem 1 a cada 3 crianças no Brasil está acima do peso. Então, a questão alimentação sempre foi uma questão muito importante para mim. E a gente sabe que a base da saúde do que a gente tem hoje é o sono, alimentação e atividade física. Então, esse gancho da alimentação me chamava muita atenção. E eu sentia muita falta disso quando eu comecei o consultório, de ter uma base muito boa para conseguir falar de alimentação e de toda a parte de nutrologia mesmo, um pouco mais específica, especialmente voltada para a obesidade. Claro que a alimentação saudável no geral, inclusive para crianças que não estão acima do peso, mas a parte da obesidade é a que mais me chamava a atenção. Tanto é que eu nunca me interessei por nutrologia, por exemplo, hospitalar. Não queria, não era... Tu queria a parte da prevenção. Exatamente. E realmente eu acho que a nutrologia está muito em alta, obviamente, mas eu acredito que o foco que a gente tinha que ter como médico era na criança, porque quando você já tem 18 anos, mais do que 18 anos, você já está um adulto formado. Então fica mais difícil você desfazer hábitos que você criou durante toda a sua vida. Agora, se você consegue focar no início da criação da pessoa, eu acho que os resultados são mais complexos. Porque acredito que uma criança que esteja sendo acompanhada, esteja sendo orientada do que deve, do que não deve em relação à alimentação durante esse processo, quando chega a ser um adulto maior que 18 anos, ela tem uma cabeça totalmente diferente. Ela mesmo já se
limita e fala, não, isso eu não devo fazer porque faz mal. Exatamente. Claro que como criança, não existe muito esse limite. O limite é dado pelos pais. Então, é muito mais a consulta de orientação para os pais e de realmente seguir, segurar na mãozinha e falar, vamos junto nesse caminho. E daí, claro, que a criança vai criando hábitos saudáveis desde 6 meses de vida, desde quando começa a introdução alimentar. E a partir dali, para ter uma vida mais saudável e cada vez mais com uma alimentação variada, uma alimentação saudável e que consiga manter hábitos saudáveis numa vida adulta. É muito mais fácil quando a gente começa esse gancho logo de pequenininho do que quando a gente começa de adulto. Até um exemplo que também é amigo teu, o filho do Lucas Dias, que é nosso amigo, uma vez eu fui, o filho dele se chama Arthur, a gente chama ele Tutu. Eu fui dar uma batata frita pra ele, ele falou, não posso comer essa batata frita porque eu vou ter um campeonato e isso vai diminuir meu desempenho. E ele tem, acho que 7, 8 anos, né? 10 anos. 7 anos. Então, assim, o pai dele é médico e coloca muito isso na cabeça dele. Então, ele desde pequeno já tem essa visão. Ele pode até não entender como funciona, o porquê, mas ele sabe que aquilo pode atrapalhar ele de alguma forma. E isso é o ideal. Então, quando ele chegar com 18 anos, ele vai ter uma cabeça totalmente diferente do menino que não foi orientado ou que os pais não fizeram essa orientação correta. Exatamente. Mesma parte, eu não sou muito terrorista alimentar em nada, né? Acho que uma alimentação saudável cabe também, por exemplo, uma batata frita de vez em quando, um chocolate, sei lá, o pessoal que gosta do chocolatinho todo dia depois do almoço. Tá bom, mas não cabe o todinho de manhã, o chocolate no meio da tarde, o hambúrguer da noite. E o refrigerante à noite pra fechar. Exatamente, não cabe muito dentro da rotina. Então, até essa orientação do que, entre aspas, pode, não pode, é importante dentro da orientação nutrológica e de alimentação, especialmente. Para mostrar para a criança que o saudável pode ser também comer o que ela acha gostoso, o que ela quer comer, mas também do outro lado. Eu brinco com o Lucas que eu faço reeducação alimentar até no meu próprio namorado, porque ele era super seletivo na alimentação e depois que a gente começou a namorar, cada vez mais eu coloco alguma coisa que ele não comia. Então, sei lá, abobrinha, o brócolis, couve-flor, porque é uma questão realmente de um hábito mais saudável. E quando você tem outra pessoa do seu lado que te puxa para fazer isso, no caso da criança, os pais, você fica um pouco mais disposto a fazer aquilo, alguém que está realmente disposto a fazer formas diferentes de uma coisa que você já falou que não gosta, para que você tente gostar. Eu acho que o exemplo, ele arrasta. Exato. Lá em casa, eu fui criado, meu pai e minha mãe nunca permitiram, se eles nunca tiveram terrorismo, por exemplo, não comer aquilo, não comer isso. Mas durante o mercado da semana, o mercado do mês, não se podia comprar, por exemplo, vou comprar Coca-Cola, refrigerante e deixar estocado lá em casa. Comprar bolacha, chocolate e deixar estocado. Não. No dia que eu queria tomar um refrigerante ou comer alguma bolacha, eu pedia para eles, se eles liberassem, eles iam lá, comprava uma bolacha, traziam para mim e eu comia. Mas não era aquele fácil acesso. Então, eu e meu irmão, a gente acostumou a não comer essas coisas. Então, até hoje, na minha casa, durante o mercado, eu não faço e compro. Às vezes eu vejo na casa de outras pessoas, deixa 10 refrigerantes, 10 bolachas, 10 sorvetes. Não. No dia que eu estou com vontade de comer, eu vou lá, desço para comer, até para ser um obstáculo maior para eu chegar a ter aquele alimento. Mas durante o dia a dia, ou se eu for procurar na geladeira, vai estar só os alimentos ditos de verdade. Eu não vou abrir a geladeira, vim beber água, tem um refrigerante. Não, entendeu? Então, se eu quiser um refrigerante, eu tenho que ir lá comprar e voltar com aquele refrigerante. Para não criar esse hábito de ter o fácil acesso e... Porque assim, eu acredito que seja... Tanto você vê, tanto pro lado ruim ou pro lado ruim, você vai acabar consumindo aquele alimento. E a gente faz, na verdade, o fácil acesso para as coisas que tem que ser de fácil acesso. Então, deixa a água super disponível para a criança, deixa a fruta na fruteira já lavada, já arrumada, ou na geladeira já arrumada, já lavada, porque tudo isso acaba incentivando a criança a querer pegar, porque às vezes até uma preguiça, ou uma criança que não tem capacidade ainda, sei lá, de cortar alguma coisa, ou é uma fruta maior, não gosta de morder a maçã, a gente consegue com que ela se sinta interessada em comer aquilo, porque já tá tudo pronto. Então, ao invés de comer uma bolacha no lanche, come, sei lá, uma maçã. Isso, justamente, porque essas comidas industrializadas, elas têm um lado que elas têm uma praticidade maior. Até pra nós, a gente chega no plantão cansado, aí é mais fácil o quê? Cozinhar um arroz, um feijão, fazer uma salada e fazer uma carne, ou pedir um hambúrguer. É mais fácil pedir um hambúrguer que vem já pronto e você come rapidão. Então, se já tem aquela disponibilidade, aquilo já preparado, o acesso fica mais fácil, então sua cabeça meio que entende. Não, vamos logo lá. E nessa parte da nutrição, essa parte de alimentação na pediatria, o que eu acho mais trabalhoso no consultório
explicar que não é quantidade, é qualidade. Por quê? Porque a gente acaba recebendo muita mãe com a queixa do... Eu não sei se aqui em São Paulo usam esse termo, lá no Piauí, no Nordeste usa esse, tá pouquinho. Ele fala assim, rapaz, doutor, ele tá tão pouquinho que eu queria que ele comesse mais. E você vê que a curva de crescimento e ganho de peso da criança, ela não é a mesma. Então, a mãe, ela tem um bebezinho dela e aí ela começa a pesar, né? Vai pesando. Tá com quanto? Tá com 5. Aí ela vai pesar de novo, tá com quanto? Tá com 6. Ela, vixe Maria, tá com 5, tá com 6. Ó, percentual de ganho de peso absurdo. Aumentou muito rápido. Chega uma hora que isso desacelera. Mas a vontade dela é que continue daquele jeito. E ela começa a olhar pro filho dela, vê que ele tá mudando a anatomia, tá deixando de ser aquele bebê gorducho, fofinho, e tá ficando comprido e magro, né? Hoje eu tive que dizer pra uma mãe assim, eu falei, mãe, essa fase é a fase que fica compridão, com bração compridão, magão, com a cabeçona. Pega a foto do pai, pega a tua foto dessa idade, pra ver como é que fica. Mas existe um desejo, assim, de que o filho seja gordinho, porque existe uma coisa cultural, de que o gordinho é o saudável, o magrinho é o que tem alguma coisa errada. E aí ela às vezes sofre uma pressão, a mãe sofre uma pressão, que seja de uma avó, as vovozinhas que me desculpem, mas que seja de uma avó, que seja de alguém da família que fala assim, esse menino tá magro demais. E aí a gente recebe muita mãe que quer aquela vitamina milagrosa, que faz a criança ter vontade de comer arroz, feijão e carne. E aí essa parte da educação alimentar, que a Malu tá falando, é importante, por quê? Porque não tem vitamina. Assim, não tem nenhum medicamento, não tem nada que faça uma criança querer comer mais e querer comer mais saudável. O que tem hoje são alimentos que são até proibidos, assim, só são liberados para determinadas patologias que vão fazer com que a criança realmente aumente o apetite, mas para comer mais do que ela já come. Então, se ela tem um hábito de comer errado, ela não vai tomar um medicamento desse e falar assim, ah, mamãe, agora eu quero comer arroz e feijão. Não, se ela come biscoito, ela vai querer comer mais biscoito. Se ela toma refrigerante, é mais refrigerante. E quando você tem um foco de melhorar a dieta do seu filho, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é falar assim, eu vou melhorar a minha dieta. Porque a criança reproduz ela reproduz tudo praticamente. Então, eu chego e falo, ó, para você, arroz, feijão, salada, carne. Para mim, batata frita, picanha, Coca-Cola. A criança, ela tem uma dificuldade, aí entra nisso que a Malu falou assim, desse juízo que ela tem de dizer assim, se é certo, se é errado. Então, no começo, ela não tem muito disso. Ela chega a esse ponto com o passar do tempo. O Arthur já tem essa noção, mas crianças menores não. Então, assim, é mais palatável. Muitas coisas, as coisas mais erradas, geralmente são mais palatáveis. É mais gostoso, talvez, para ela tomar um refrigerante do que o suco. Então, o sabor, aquele paladar, aquele gosto, ele é mais, excita mais a criança, ele deixa a criança mais interessada do que alguns outros alimentos. E aí, quando você disponibiliza para ela uma coisa que é muito mais saborosa, porque falando de gosto, é muito mais saboroso, e você quer competir com uma coisa que não é tão saborosa, acaba que a criança ela vai começar a ficar mais seletiva. Então, ela vai falar assim, pô, por que eu vou comer isso, que tem um gosto ruim, se tem aquele negócio que é muito gostoso? Ah, isso aqui tu vai ser diabético, tu vai ser hipertenso. Isso é mais gostoso. Isso aqui E o alimento foi criado exatamente para ser mais gostoso mesmo. Justamente. Então, o carboidrato, a gordura, a gente tem um paladar inato para eles. Todo mundo gosta do carboidrato, da gordura. Não tem erro. Do doce, todo mundo gosta. A gente tem uma região do cérebro, uma região da língua que capta isso. O azedo e o amargo, a gente não tem essa região, que é exatamente a parte das verduras. Então, tem muito, exatamente do que o Lucas falou, dessa dificuldade de espelhar o exemplo em alguém e também a dificuldade da população em geral entender que não existe vitamina milagrosa para comer saudável. Primeiro que se come saudável, por exemplo, e segundo que não tem vitamina milagrosa para engordar, para ganhar peso e para ser saudável. Antes de ontem, atendi uma menina que estava linda no gráfico de peso, a mãe magra e a mãe revoltadérrima, porque já tinha passado com 30 pediatras antes, da menina de 8 meses, e falando para engrossar o leite, falando para colocar um monte de coisas dentro da alimentação da menina, para fazê-la mais gordinha, porque ele achava que ela não estava ganhando peso suficiente. Essa questão do hábito é muito importante, eu vou dar um exemplo meu. Durante meus pais, desde quando eu nasci, eu acho que na vida toda deles eles foram assim. No ovo, eles nunca colocavam sal.
Então, eu cresci comendo ovo sem sal. Todo mundo comia ovo sem sal, eu comia ovo sem sal. E pra mim, o ovo gostoso era aquele ovo. Eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos mais ou menos, eu fui passar, tipo, naquela época, pelo menos não sei como era a infância de vocês, mas chegava as férias, a gente ia pra casa de alguma tia e passava 10 dias lá, eu e meu irmão, com os filhos dela. Ovo em caipira. Daí ela foi fazer o café da manhã, fez o ovo e colocou o sal. E eu achei aquilo ali, eu falei, não, esse ovo tá estranho, tá muito ruim. Não sei, tia, eu não sei o que a senhora fez, mas esse ovo tá muito ruim, tá muito forte, eu não quero comer esse ovo. E ela, não, o ovo tá normal, meu filho, coma, não sei o que. Eu falei, tia, eu não quero comer, tá muito ruim. E depois que eu cresci um pouco, eu entendi que por eu ter comido minha vida toda sem sal, quando eu cheguei ali e ela colocou o sal, eu senti a diferença. E é a questão do hábito. Eu estava tão acostumado a comer sem sal que na hora que mudou o que eu já estava acostumado, para mim eu não queria mais. Eu queria. Eu não entendi o porquê, não sabia se era saudável, se não era, o que era bom, o que era ruim, mas eu entendia que eu queria comer o que eu comia todo dia lá em casa. E isso até hoje eu como ovo sem sal. Que história é essa? Tô te falando. Até hoje eu como ovo sem sal, porque para mim o ovo com sal fica pesado. Lembra muito. O conjunto, a tríade lá de casa, que era o ovo, o achocolatado e o cuscuz. E assim, quando eu boto sal, eu não gosto. O máximo que eu coloco na hora de fritar o ovo, é uma manteiga com sal. Beleza. Mas se eu botar o sal de verdade, do jeito que a galera bota, eu sinto ele forte e não quero comer. E eu tenho certeza que isso é por quê? O hábito. Eu tive o hábito e meu paladar se acostumou a comer daquela forma. Então as lembranças, as memórias que eu tenho são essas. Então, na hora que eu mudo, eu já fico desconfortável. Isso é assim, é cientificamente comprovado, só que você aplicar isso, você conseguir que isso seja feito na prática, é muito trabalhoso, cara. Assim, Não, eu acho que da memória afetiva também. Então, ninguém lembra de bons momentos com os amigos tomando água. Todo mundo lembra tomando uma cerveja, bebendo alguma coisa, comendo um churrasco. Os melhores momentos da sua vida, comemorando, tudo mais, são, sei lá, no seu aniversário, que você comia docinho. Ou quando você tá triste, alguém vem e te faz um doce que você gosta, te traz um hambúrguer. Isso tá enraizado na gente. E não é ruim que seja dessa forma. Mas não que a gente só consiga se compensar dessa maneira. Que consiga achar, isso também são outros pontos que a gente acaba sempre abordando, mas que você consiga achar tanto o equilíbrio quanto conseguir achar um outro caminho para você conseguir agradar alguém. Então não precisa, porque você tá triste, então uma comida. Mas, você tá triste? Tem a comida, mas também tem o passeio, tem o papai e a mamãe estarem perto, outras formas de fazer isso. E, eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que tem uma explicação de liberação de hormônios que comidas doces, comidas desse estilo, elas estimulam a liberação desse hormônio, que dão prazer e meio que viram uma droga, como se o seu açúcar fosse uma droga permitida. Exato. O quanto de criança hiperativa por conta de açúcar você já pegou, Lucas? Só centenas. Exatamente. O açúcar tem... Não vou lembrar exatamente a explicação científica, mas o açúcar tem um local do cérebro que ele age, que compararam, a vez que eu acabei lendo sobre isso, que faz bastante tempo, com cocaína, inclusive. Que era uma coisa bem, bem viciante, na verdade. E quando chega uma criança com muito açúcar no consultório, por exemplo, e eu falo, não, gente, vamos mudar, e os pais acabam sendo muito radical, é muito comum ter dor de cabeça, é muito comum parecer que tá muito agitado, muito esquisito, não responde direito, fica meio malcriado, e claro que pode ser, obviamente, por conta da questão comportamental mesmo, né? De tirou tudo que eu gosto, então agora eu vou fazer mais malcriação. Mas tem muito a ver também com o próprio açúcar. Então a gente acaba ficando cada vez mais, entre aspas, viciado mesmo, e realmente precisando cada vez mais de doses maiores de açúcar para conseguir se manter no estado normal. Eu tinha lido sobre isso e eu vi essa relação realmente também, até inclusive com a cocaína, que realmente dá um estímulo no teu cérebro que te faz querer mais. Por isso que durante o processo de reeducação alimentar, você não deve ser tão radical, porque desestimula a pessoa a parar. Exato. Assim como se a pessoa fosse alcoólatra ou usasse alguma outra droga séria mesmo, de verdade. Então você tem que fazer o meio termo e ir reacostumando ela àquela nova verdade. E readaptando o paladar da criança. Não adianta também falar tudo que você gosta agora você não vai mais comer. A partir de agora você come alface, tomate, arroz, feijão e carne e olhe lá. Fazer o desmame. Não vai dar certo. Fazer o desmame do açúcar. Agora, são curiosidades minhas isso, eu quero saber. Tu atende onde aqui em São Paulo? Eu, na verdade, atendo em Guarulhos. Meu consultório é no centro de Guarulhos.
centro de Guarulhos. Onde é que fica? Tu pode falar? Posso. Avenida Salgado Filho, 252. Fica bem no centro mesmo de Guarulhos. E lá tu consegue fazer o acompanhamento independente da idade, né? Independente da idade. Eu atendo até 18 anos, mas os meninos, a partir de certa idade, eles começam a ficar um pouco constrangidos, porque o consultório é bem infantil. Mas eu atendo até 18 anos no consultório. Entendi, bacana demais. E desde dentro da barriga, que eu não sei se vocês sabem da consulta pré-natal do pediatra. Não, me expliquei o que é isso aí, porque isso eu nunca tinha ouvido falar, não. Mulher grávida, hoje em dia a gente sabe a importância dos primeiros 1000 dias dentro da pediatria, né? Então, o que são os primeiros 1000 dias? Os 9 meses da gestação e os 2 primeiros anos da vida da criança. Esse período é um período que a gente maior pode modular a epigenética da criança, ou seja, a gente pode fazer medidas ambientais e alimentares na mãe, no pai, inclusive, antes da concepção, para que a criança tenha a melhor genética dentro do que é possível para ela. Então, tudo isso passa por a mãe engravidar num peso adequado, por exemplo, ter uma boa alimentação durante a gestação. Hoje a gente já sabe que muito do que a mãe come acaba passando o gosto para o líquido amniótico. Então, a criança, uma mãe que come bem saudável, normalmente a introdução alimentar da criança é mais fácil, a aceitação para alimentos saudáveis são mais fáceis também. E por conta disso, no 3º trimestre da gestação, normalmente, mas pode fazer antes, a gente acaba fazendo uma consulta com o pediatra no pré-natal. E daí a gente também orienta todas essas medidas, especialmente, às vezes a gente pega muito no finalzinho, então, a partir daquele momento a gente orienta mudança de estilo de vida, alimentação saudável, exercício conforme possível dentro da gestação. E começa a conversar sobre os primeiros dias do bebê, porque a primeira consulta com o pediatra é com 1 semana. E nesse tempo, muita coisa acontece, especialmente em relação ao próprio parto e à amamentação. Então, a gente conversa muito nesse tempo o que vai acontecer na maternidade, os preparos para receber a criança antes de chegar em casa, sobre o quartinho, sobre o enxoval, sobre a mala da maternidade, o que esperar, o que não esperar, o que vai acontecer na hora do parto, que tipo de testes são feitos durante a maternidade. Fala sobre o teste do pezinho e sobre os primeiros momentos da amamentação e a primeira semana da criança em casa. Esse modulação, confesso que eu não sei muito sobre esse tema, não vou mentir. Mas eu lembrei aqui agora que eu já escutei falar dessa modulação epigenética com o treino da Maíra Cardi. Eu não lembro nem exatamente o que é que ela falou. Eu sei que tinha alguma coisa que ela falava que ela tem um acompanhamento sobre isso. Tu lembra mais ou menos como é que funcionou? Na verdade, da Maíra Cardi eu não lembro. Eu sou bem ruim em notícias gerais, assim. Mas eu não lembro exatamente o que ela falou, mas o que, na verdade, hoje a gente sabe é que não tem como você moldar exatamente a genética que você quer. Mas a gente consegue, dentro dos nossos próprios genes, né, dentro do nosso DNA, a gente consegue expor ou esconder os genes que a gente gostaria, entre aspas. Meio que estimular. Exato, estimular o gene certo para que tenha uma vida mais saudável, por exemplo. Então, a gente sabe que a criação de hábitos saudáveis, por exemplo, mesmo a gente de adulto, a gente consegue modificar esse nosso DNA para que ele fique melhor, nesse sentido. Ele fica mais suscetível a algumas coisas do que a outras. Exato. Não é que vai quiser... Porque eu acho que ela foi meio radical na hora que ela falou que ia zerar, mas acho que o intuito dela nem era esse. Acho que ela só se expressou da forma errada. Não é zerar, mas da mesma forma, se você tiver... Algumas coisas a gente sabe que são genéticas e que poucas coisas mudam. Mas, que nem um câncer de pulmão, sei lá. Se você fumar, você tem maior risco de X câncer de pulmão. Se você não fumar, você diminui esse seu risco. Seria mais ou menos isso, só que baseado em esporte, né, em saúde no geral. Sono, esporte e alimentação. Entendi. Tu atende quanto tempo já como pediatra? Quase 2 anos de consultório. Quando tu finalizou tua residência, tu já iniciou, tu já tinha na cabeça, eu quero fazer isso, ou foi um processo? Foi um processo. Na verdade, eu fiquei 1 ano trabalhando em pronto-socorro, 1 ano e meio, talvez. Depois do final da residência, eu fiquei trabalhando no próprio pronto-socorro. E eu gostava muito do pronto-socorro e sentia muita falta desse acompanhamento após do pronto-socorro de consultório de ambulatório. E eu tinha um pouco de medo, na verdade, de consultório. Um consultório dá um pouquinho de medo, porque... E eu acho, assim, eu posso estar errado, mas eu acho que a magia, a coisa gostosa da criança é você acompanhar ela, conhecendo a família e crescendo. Eu acho que o mais gostoso deve ser isso. Eu achava que eu não ia dar muita conta, na verdade, assim. Meio no sentido de muita responsabilidade em cima de você. Claro que em qualquer lugar mas eu achava que, enfim, você precisava fazer um pouco de nome, talvez conhecer outras pessoas, ficava com medo do consultório ficar vazio e, enfim, não tenho nem palavras para dizer, porque eu não tenho nem 2 anos de consultório e meu consultório hoje tem mais de mês de espera para pacientes novos e, assim, os meus pacientes gostam muito de mim, pelo que eu tenho de feedback, e acaba rodando muito bem. Muito, muito
nossa, milhões de vezes melhor do que eu achei que ia rodar. Mas foi difícil de tomar a decisão de consultório mesmo, porque hoje em dia a gente precisa de muita dedicação em muitas coisas. Então eu sabia que eu ia ter que me dedicar muito no celular, por exemplo, que hoje em dia Digital. é uma tecnologia que acaba nos ajudando a ficar próximo das famílias, ao mesmo tempo atrapalha em alguns momentos, mas é uma tecnologia que eu precisava, não posso simplesmente não responder o celular. A gente tem muito disso, então você trabalha dentro do consultório e fora do consultório. E também acabava precisando de mídias sociais, precisava de outros suportes, precisava de parte administrativa, que a gente não tem nenhuma formação dentro da medicina, nenhum conhecimento. Então eu tinha bastante medo e, graças a Deus, deu tudo certo. Um dia meti as caras. Mas... Cara, Pode falar. Falando, eu com consultório foi um pouco parecido com o que a Malu tá falando, né? Quando eu terminei pediatria, assim, meses antes, eu falei, não, vou ser intensivista pediátrico. Vou fazer UTI PED, tá decidido, vou fazer UTI PED. Fiz a prova de UTI PED, passei. Fiz a prova de neonatologia, passei. Neonatologia no Piauí, UTI em Salvador. Eu doido para ir embora, falei, não, vou fazer neo no Piauí. Passei 6 meses na neo, não me identifiquei. Eu falei, não, cara, não tô gostando de neo, não é muito minha praia, vou ficar na pediatria geral e vou ficar dando plantão e tudo. Aí comecei a dar plantão. Aí tava dando plantão. Aí um dia me falaram assim, e eu falei, cara, consultório não é para mim. Pelos mesmos motivos que a Malu falou, pô, tem que ficar no celular e o pessoal não vai, acho que o pessoal não, eu sou já um perfil mais para emergência. Você começa quando você como pediatra, você fala, pô, o perfil de emergência, de porta, não é muito o perfil de consultório. E aí eu acabei vendo assim, que é um pouco diferente na prática. Aí um dia me chamaram para fazer consultório. Numa cidadezinha lá no Nordeste, assim. As cidades do interior te chamam para fazer um dia na semana ou um dia no mês. Aí você é chamado e vai lá para passar um dia. E eu saí, fui para essa cidade, aí tinha 10 pacientes agendados, cheguei, tinha 4 pacientes só. Aí atendi os 4 pacientes, voltei para casa. E aí falei, rapaz, esse negócio de consultório não dá certo. Pô, eu marquei 10, foi 4, não vai ninguém. Eu acho que esse negócio não vai vingar, não. Aí fui para casa. Aí eu sei que... E eu falo, não, eu não tenho perfil para consultório. Eu acho que o pessoal não deve ter nem gostado da consulta. Quando deu, assim, uma semana depois, aí o contratante falou, ei, volta. Aí eu falei, moço, não vou voltar, não. Rapaz, eu doido para enrolar, né? Rapaz, é longe demais. Aí tem a questão... Tá, eu tô dando plantão e tudo. Moço, tem 10 pacientes. Eu falei, moço, da outra vez tinha 10 também, foram 4. Ele, moço, tem 10, de certeza já. Eu já recebi o dinheiro dos 10. Aí eu falei, rapaz, e o que foi mesmo? Não, moço, aqueles 4 pacientes aqui na cidade rodou a história. Aí eu fui e voltei. Aí fiquei nessa cidade, a cada 2, 3 semanas eu ia lá. E meus colegas, pediatras e alguns amigos, que já tinham escutado eu falar que eu nunca faria consultório, recebi algum feedback de alguma mãe e aí mandava. Aí tipo assim, uma mãe falava, tive com o Lucas aqui, gostei demais da consulta. Aí me mandava, falei, rapaz, tu num consultório, sendo elogiado por consultório. Eu falei, pô, Bruno, que tô... Aí... Isso é muito legal, Aí né? você vai... Aí é a hora que você... Porque, eu acho assim, que essa é a parte mais alta da medicina, isso aí. Essa parte do consultório, hoje eu tenho uma visão assim, eu sei o tanto que é gostoso. Mas, assim, eu acho que depende muito da sua formação durante a residência, não sei, e do seu perfil e da sua paciência. Às vezes você acha que você não é sua praia. Acho que depende muito mais do perfil. Quando eu comecei no meu consultório, tinha um dia na semana que eu fazia ambulatório de convênio. E um paciente a cada 15 minutos, aquele esquema que a gente já conhece, ganhando pouco, mas eu fazia o meu trabalho da melhor forma possível dentro do que era possível nos 15 minutos. Todas as semanas o meu ambulatório cheio, lotado. Eu falava, não é possível. Não é possível um negócio desse. E quando eu fui sair, sei lá, 6 meses depois, porque daí eu, na verdade, cansei do ritmo, tudo mais, do ambulatório, que eu achava, todo dia eu saía achando que meu trabalho tinha sido uma droga. E toda vez os pais me elogiando. Chegou um momento, eu falei, não quero mais. Quando eu fui sair, nossa senhora, foi quase um mês inteiro de choro, na lamentação, falando, não, doutora, pelo amor de Deus, volte e fique aqui com a gente. Isso é bacana, assim, que eu acho que ficou de aprendizado foi isso. Às vezes você acha que aquilo não é o seu perfil, que você não vai se dar bem naquela situação, naquele tipo de atendimento, que você foi, não, fui feito para emergência, ou o contrário. Tem colegas que saíram, não, eu só faço consultório, aí você bota ele numa emergência,
Pô, ele desenrola tudo. Você fala, rapaz, você tem perfil de emergencista. E ele fala, pô, eu nunca me imaginei numa emergência. Eu sempre quis uma coisa mais calma. Mais tranquilo. Mas ele tem aquilo, às vezes, do perfil. Ele só tinha alguma coisa, por algum motivo, que ele fala, pô, acho que não vai dar certo comigo. Aí, no final das contas, tá certo. Ó, eu vou pegar um gancho do que vocês dois falaram aqui, que são coisas muito, muito importantes hoje em dia. E até um recado para todos os outros médicos, assim, pessoas que nem se especializaram ainda. Primeiro sobre o que tu falou, eu acho que o ser humano tem isso, mas o médico mais ainda. Acho que a gente se auto-sabota. A gente sempre acha que a gente não está preparado, que a gente não tem muito a oferecer, que a gente não é muito bom. Várias vezes eu converso com muitas pessoas aqui, e às vezes em privado elas falam que quando for iniciar o consultório, tem medo de iniciar, sempre querem fazer diversos cursos para se sentir confiante para iniciar aquilo ali. Não é nem que precisa de conteúdo, é de confiança. E é o que eu costumo falar para todo mundo que está saindo da faculdade agora. Poxa, tu já estuda 6 anos. Tem gente que eu conheço que é muito inteligente, que é muito boa. E simplesmente tem medo de tentar. Tem medo de botar a cara, de ir lá. Tu é um exemplo que eu falo em relação a saber envolver as pessoas, que eu acho que na pediatria é algo muito bom. Eu já vi tu consultando e às vezes eu sinto um pouco esse lado de achar, não, mas eu não sou bom bastante. Não, mano, você é muito bom. Tem gente que, tipo assim, tem menos conhecimento, envolve menos que tu, mas tá colocando a cara. Então o conselho que eu sempre dou para todo mundo é colocar mais a cara. E aí eu já ligo na parte do digital que tu falou. Não adianta mais hoje em dia, não é... Eu acho que o médico hoje em dia não pode se dar o luxo de dizer, o digital não é para mim. De forma nenhuma. Você tem que aprender como se fosse qualquer outra matéria da faculdade lidar com digital. E acredito que sim, que vai entrar até nas grades da faculdade. Porque é essencial. É o panfleto de hoje em dia. É o boca a boca de hoje em dia. O digital, ele leva a sua informação para mais pessoas. E não ache que o digital é um perfil. Obviamente, tem pessoas que vão ser mais tranquilas para iniciar naquele meio. Mas dá trabalho para todo mundo. Aquele cara que você vê... E bota trabalho nisso. Eu não tinha a menor ideia do aquele cara que você vê que tá bem engajado com tudo isso, muita gente fala, não, mas para ele é mais fácil, ele tem aptidão para isso. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não. É técnica, é estratégia, é levar a sério como a gente leva a sério um plantão, como a gente leva a sério as matérias da faculdade. Dá muito trabalho e um aprendizado. Hoje eu faço mais ou menos, amanhã eu tô 10% melhor, na 10ª vez eu tô 20% melhor. É igual ao nosso primeiro plantão. Quando a gente começa a dar plantão, a gente vai muito inseguro, tá muito incomodado de estar lá, mas passou 6 meses, a gente tá mais tranquilo. 1 ano, a gente tá mandando no lugar. Com 2 anos, 3 anos, a gente olha pro paciente, sabe o que ele tem. E quando a gente estava na faculdade, no internato, a gente não tinha percepção. Eu lembro exatamente de uma professora minha, Thaís, que a paciente entrou, não falou nada, e ela já falou, não, essa paciente ela tem pitirise vesicolo, vamos fazer o tratamento, papapá. Eu falei, mas a paciente nem tinha falado nada, como é que a senhora já sabia? Mas ela conseguia analisar de uma forma tão rápida e eficaz o paciente, ler o paciente, e eu não entendia aquilo. E hoje eu entendo. Porque conforme a sua experiência vai aumentando, você vai praticando aquilo, você vai tendo uma visão mais rápida daquilo e vai ficando mais fácil. Então, o conselho que eu dou para todo mundo é começar a colocar a cara em certas coisas. Todo mundo, e principalmente as pessoas boas como vocês, tem muita coisa a oferecer para o pessoal. Seja para a galera leiga, seja para o paciente, seja para outros médicos. Tem muita informação para compartilhar. Basta apenas a gente se esforçar para tentar levar essa informação lá, que no futuro ela vai voltar em alguma outra forma pra gente. Não, e é difícil pra caramba, porque realmente exige muito trabalho da gente. Eu não tinha a menor ideia disso até começar a fazer. Então hoje no consultório, eu cheguei em um momento que eu fiz uma estatística, quase 80% dos meus pacientes do consultório hoje vêm de internet. Doido. E eu não tinha a menor ideia disso, né? Hoje em dia, sempre que o paciente chega, eu pergunto de onde ele veio, até pra saber se foi indicação de alguém, de qual paciente meu, tudo mais. O Lucas me indicava um monte no pronto-socorro. E quando, enfim,
A gente faz isso, né? Quando a gente vai procurar alguma coisa, a gente bota no Google. Então, eu sempre tive esse negócio de eu quero estar no Google. E tá bom, tudo bem, me coloquei lá. Hoje em dia, eu percebo muito que o pessoal procura pediatra em Guarulhos. Aparece, doutora Malu Quintino. Isso. E daí, conversa com alguém, vai falar com uma amiga que também tem filho, fala, nossa, encontrei uma pediatra aqui e tal, parece ser boa, doutora Malu. Ah, eu passo nela, ou então a fulana de tal passa nela. E daí, sim, vem, me segue no Instagram, daí começa a ver as coisas que eu tô falando. E, claro, não tenho nada de muita desenvoltura, enfim, inclusive bem travada em algumas coisas. Os posts, pra mim, são bem difíceis de fazer, porque demandam tempo pra caramba pra fazer a arte, pra fazer o texto. A gente não tá falando qualquer coisa só de opinião. A gente tá falando coisa, passando informação de verdade, técnica. Então, não dá pra você simplesmente falar alguma coisa da sua cabeça. Você vai, você estuda. É um post que o pessoal lê em 30 segundos, mas que você demora 3, 4 horas pra fazer. Por trás tem... E eu acho que é um aprendizado muito grande para o profissional. Eu tiro por mim de quando eu iniciei a fazer o podcast, a mexer um pouco no digital. Cada vez que vem um convidado aqui, eu tenho que me preparar, tenho que entender um pouco do funcionamento. E isso eu vou aprendendo a cada episódio. Eu vou fazer um post, justamente, às vezes você passa horas e horas para tentar entregar um material bacana, que a pessoa vai ler em 30 segundos. E eu acho que muito importante também é o aprendizado que eu vou levar com aquilo. Eu vou estar disseminando aquela informação, mas estou melhorando a cada dia. Só que, obviamente, que a cada dia que eu faço, cada dia vai ficando mais fácil. Cada vez que eu demorei 3, vou demorar 2, depois eu vou demorar 1, depois eu vou fazer em 10 minutos. Por quê? Porque é a prática. Então, é um conselho que eu dou para todo mundo: comece nesse digital, porque não tem para onde. Hoje não é... Não existe mais médico se você não aparece na internet. Isso, na verdade, acho que em tudo. Não existe mais empresa sem ela estar no digital. E médico não deixa de ser uma empresa. Cara, eu tive uma situação agora recente, assim, meio que uma situação de família, né? Uma colega me pediu uma indicação de um médico, de um pediatra. Falou, eu quero passar com um pediatra, isso lá no interior do Piauí. Aí eu conversei com ela e eu falei assim, tem um amigo meu, que ele é muito bom, o nome dele é Domênico. Aí falei pra ela tudo. Aí ela, pra mim é bom mesmo. Aí você fica assim, rapaz, como é que eu vou provar? Porque fica assim, eu vou falar que é bom. Ela ia confiar em mim, lógico. Ela perguntou. Aí eu fiquei pensando, não, peraí. Aí eu entrei na internet, coloquei o nome dele. Aí ele tá em um site médico e ele tinha 276 avaliações. Aí fica a estrelinha, né? Tinha 276 5 estrelinhas lá. A avaliação dele era 5 estrelas por 276 pessoas. Aí o tanto que foi fácil. Eu peguei, copiei, colei, enviei e falei, olha, tem 276 aprovações. Na hora que ela viu, ela foi lendo. Rapaz, já me apaixonei só pelo que eu li aqui das outras mães. Aí eu não trabalho com mídia social zero. Eu trabalho zero com mídia social. Mas vai começar, inclusive. E eu tenho até um curso para ela indicar, que ela vai vir aqui no podcast, que é a Beatriz acho que é Oliveira. Beatriz alguma coisa, para não dar informação errada. Ela é uma pessoa que eu criei contato com ela através do digital, consumindo o conteúdo dela. Ela é médica também. E ela aborda muito o marketing médico, ela ensina sobre isso. Então tem muito conteúdo de graça lá, que eu acho que agrega para você começar. A gente vai engateando, como a gente começou na faculdade, como se fosse um trabalho, e vai vendo onde é que vai dar. E todo esse trabalho no digital também serve para o presencial. Basta uma pessoa mal atendida num pronto-socorro para contaminar todos os pais que estão do lado. Da mesma forma, tá um caos o pronto-socorro. Basta uma mãe do lado falar, nossa, doutora, atendimento seu foi ótimo, quero te levar para casa junto comigo. Todos já ficam mais calmos, mais tranquilos, e a sua vida como médico fica muito melhor. Cara, e hoje é o que eu acho assim, que eu fico encabulado. Já comentei com o Malu já comentou comigo sobre essas situações. Hoje tá tão assim, e mudou muito, porque quando eu terminei medicina, foi assim, e as coisas são muito rápidas, né? Tudo evolui de uma velocidade assim que a gente já tá ficando tão acostumado que a gente nem tá reparando mais o tanto que as coisas estão evoluindo. Então eu terminei em 2015. O Instagram não era a loucura que é hoje. E eu nem sei te dizer como é que era o Instagram em 2015. Nem lembro mais. Estava engateando. Mas estava engateando. Hoje é assim, você atende o paciente na emergência 8 horas da manhã. Quando é 8h30, solicitação de amizade. Aí você fala, rapaz, quem é que tá... Aí você olha e fica, rapaz, não sei. Aí você fala, não. Aí clica no perfil, mãe do Matheus, mãe da Malu. Aí você fala, pô, é a mãe do menino que eu atendi, ainda há pouco tempo eu atendi.
Então, assim, eles têm muito acesso à informação, têm muito acesso a essa parte de rede social, Instagram, Facebook, tudo. Então, assim, eles consomem muito redes sociais durante o dia todo. E você fugir dessa realidade, aí eu concordo contigo 100%. A minha questão com rede social hoje é mais... Porque eu sou médico só de... Caramba, Lucas. Não, porque... Eu no consultório, meus pacientes sabem até que tipo de presente, que tipo de chocolate que eu gosto. Porque eu posto que gosto de chocolate, sei lá, 70%. Vem um presentinho pra mim com... Exatamente, eles te conhecem de verdade. Sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço no meu final de semana. Isso também faz parte do nosso relacionamento. A hora que você cria uma conexão com a família que você tá cuidando, seja eu acho bacana, ou não. eu acho que eu já até conversei isso com a Malu, acho bacana assim, porque o perfil da Malu o perfil da Malu médica, é o perfil da Malu. Então, tipo assim, tem ali o perfil da Malu, você convive com ela. E uma certa vez eu até comentei com ela que eu vi alguém falando sobre isso. Que, tipo assim, isso aí talvez gere uma polêmica. Tipo assim, tem o perfil médico e o perfil pessoal. Uma vez eu vi alguém na internet falar sobre que o ideal não é que você tenha o perfil médico e o perfil pessoal. Por quê? Porque a pessoa, principalmente a pessoa que é leiga do assunto, ela não tem tanto interesse, tanta vontade de ler sobre pneumonia. Mas se no meio do dia a dia, dos posts da Malu, do que ela tá falando, do que o colega tá falando, tá ali a pneumonia, ela vai parar para ver. Ela vai chamar mais atenção, ela vai tirar um tempo para ver aquilo ali. Do que um Instagram, tipo assim, doutor fulano de tal, aí, pneumonia, dengue, diarreia, talvez aquilo ali não seja tão gostoso. Não dá pra separar. Concordo totalmente. É uma das coisas que a Beatriz ensina, isso se chama humanizar o perfil. Se você quer realmente só saber do conteúdo teórico, você quer estudar, você compra um livro, você bota no Google, vai ter lá. Mas a maioria dos pacientes não quer isso. Ele quer criar uma relação com o médico dele e quer aprender aquelas informações de uma forma mais didática e mais dinâmica. Então, a Beatriz, ela fala que o ideal é você ter apenas o Instagram, porque você consegue, como a Malu falou, você vai aumentar a sua relação com o seu paciente, porque ela vai te conhecer, vai saber do que tu gosta, como tu é, o teu modo de falar, o teu sotaque, e isso te deixa única. Te deixa diferente de qualquer... não tem como... Te deixa diferente de qualquer livro. Então, tu vai passar uma informação para ela de uma forma mais tranquila e mais amigável, vamos dizer assim. E ela vai se sentir tua amiga. E a partir do momento que for passando no consultório, às vezes até cria uma relação de amizade realmente verdadeira. Não tem como dividir, né? Doutora Malu e Malu pessoa. Não existe. Pessoa. Exatamente, então não tem como. Até as orientações que eu dou, claro que tem toda a parte científica, enfim, a parte técnica, que a gente não tem opinião sobre isso. Mas até, por exemplo, sei lá, chupeta. Eu não tenho filhos, mas o negócio não pode usar chupeta na pediatria porque faz alteração na boca, faz alteração na fala, faz alteração na língua, não é pra usar chupeta. Chega no consultório, a família com um bebezinho de 2 semanas que não para de chorar, a mãe conseguindo amamentar ou não, exausta, não sei o quê. Fala, doutora, eu dei a chupeta. Se você falar qualquer coisa científica, você vai perder esse paciente. Mas não só perder esse paciente, a gente tem que entender o que o paciente está passando e o que ele tem. Se adequar à realidade do paciente. Exatamente, se adequar à realidade. Então, sei lá, hoje eu, sem ser mãe, eu falo, não gostaria de fazer cama compartilhada, não gostaria de colocar meu bebê para dormir na cama comigo. Por questão minha, por achar que não é seguro e tudo mais e tal. Tudo bem. Cientificamente falando, teoricamente, a cama compartilhada também não é seguro, mas existe uma forma mais segura de fazê-la. Se eu for taxando isso para todos os meus pacientes, primeiro que eu não tenho conhecimento disso porque eu não sou mãe. Mas se eu fosse colocar todo o meu conhecimento técnico em cima disso, não faz o menor sentido. Eu tinha um cachorrinho, botava pra ele dormir comigo. Pequenininho. Eu te juro. Cachorrinho junto com o bebê não pode também. Eu tinha um cachorrinho, quando ele cresceu, ele era pequeno, mas quando ele era novinho, era desse tamanho aqui. E se botasse ele no chão, eu morava com o Cairo no tempo. No chão, ele chorava a noite toda que ninguém dormia. Aí eu botava ele pra dormir na cama. Até que um dia eu falei, rapaz, acabou essa história. Esse cachorro vai dormir no chão. E eu vou botar ele lá na despensa e não vou escutar o choro dele. Só que a despensa ficava lá do quarto do Cairo. 2 horas da manhã o Cairo. Oi, Cairo. Meu brother, você não comprou um cachorro? Pois tá aqui, bote ele na sua cama. Porque ninguém aguenta mais o choro desse cachorro. E desde isso, ele sempre, até quando ele cresceu,
ele dorme na nossa cama. Por exemplo, ia dormir, eu ia tomar banho 8 horas, 9 horas da noite, sabia, depois que eu banhasse, eu deitava. Quando eu voltava, ele já tava deitado. Que era pra dizer assim, ó, ninguém me tira daqui. Cadê esse cachorro? Tá com a mãe da Cíntia, que era meu e da Cíntia, no caso. Isso que a Malu falou, eu acho, assim, na minha opinião, tá dentro dos temas mais importantes na pediatria. E que essa questão de confiança, de conhecer a família, de saber a realidade, de entender o porquê, de não julgar, de não criminalizar, porque assim, isso... O cara vai mentir pra você e vai fazer o que ele quer. Então que você faça da melhor forma, da forma mais segura. E às vezes, cara, parece simples eu chegar e falar assim, vamos escolher um tema que seja chupeta. Aí tu chega, tu e tua esposa fala, não pode, tá errado e tal. Se fosse assim, era bem tranquilo. Só que aí, atrás às vezes da chupeta, ou eu vou usar o exemplo da chupeta. Atrás da chupeta é a mãe que vai trabalhar, que deixa a filha com a avó, que tem uma cultura de usar a chupeta para fazer o menino parar de chorar. Só que a mãe não pode tirar dos cuidados da avó, porque se for pagar uma babá vai sair muito caro e vai mexer no orçamento da família. E aí ela optou por deixar a chupeta, não porque ela concorde, mas porque as avós vão ficar com raiva de mim. Porque eu só tô falando que é a avó que faz coisas erradas. Mas, enfim, a avó optou por deixar a chupeta, porque a avó acredita que tem que deixar a chupeta, mas a mãe não concorda. Então, às vezes, com certeza, às vezes essa mãe chega pra Malu e fala assim, a Malu fala, mamãe, essa chupeta, ela fala, ô doutora, eu tô doida pra tirar, mas a avó, e do mesmo jeito assim, a cama compartilhada é errado, mas às vezes por trás da cama compartilhada tem alguma história, sempre, na grande maioria das vezes tem uma história por trás. E o motivo da pessoa não cabe a gente também julgar, né? Nosso negócio é orientar o mais seguro possível e o que é, entre aspas, certo. Depois disso, o que você vai fazer, já orientado, é problema seu e da sua família. E aí você consegue... E muitas vezes você consegue... Às vezes é um mito que a pessoa tem. Entendeu? Às vezes é um mito que a pessoa tem e você consegue quebrar aquilo ali. Você consegue... Eu me lembro que quando eu fazia consultório, e alguns amigos meus vão assistir o podcast e vão lembrar dessa situação. Um em especial. Mas eu me lembro que quando eu fazia consultório, assim que eu comecei, eu ficava meio que na dúvida. Eu falava, rapaz, como é que eu vou assim? Eu quero criar um fluxo, que a minha cabeça é em fluxo, eu quero criar um fluxo para minha consulta. Tudo que eu tenho que perguntar. E eu me lembro que quando eu fui finalizar o meu fluxo, eu falei, eu vou colocar relação do pai com a mãe. Como é que tá o pai com a mãe? Não tem nada a ver com a criança. Eu quero saber como é que a mãe e o pai, como é que eles estão. Aí eu falei, rapaz, vou botar, será que dá certo? Beleza, eu vou deixar. Então, quando a criança chegava, eu tinha meu fluxo já na cabeça. Aí eu começava a ver a questão de crescimento, pesar, medir tudo. Aí via a questão de desenvolvimento, aí via a questão de alimentação, via a questão de higiene do sono, via a questão... Tudo, né? Cocô, xixi, tudo. Aí terminava a consulta, acabou, antes de levantar, eu falei, não, para. Agora eu quero falar de vocês dois. Aí todo mundo... Estranhava. Nós dois, eu falei, eu quero saber agora vocês como o casal, como é que vocês estão? Aí todo mundo falava, não, tô bem, eu graças a Deus estou bem. Eu falei, não, eu quero saber como é que vocês estão mesmo, o marido e mulher, como é que tá a relação? Essa questão de maternidade, como é que isso está influenciando na vida de vocês? A primeira vez que eu perguntei, assim, ficou um silêncio assim, aí eu falei, vixe Maria, eu devia não ter botado esse negócio na história. Na história. Mas enfim, aí, não, meu amigo, foi outra consulta. Rapaz, eu tô bem, assim, eu acho que quem tá ruim é ele. Eu falei, vixe, pronto, agora é confusão. E aí eu sei que conversa vai, conversa vem. E aí esse casal saiu do consultório e a gente conversou, falou de cama compartilhada, vamos tentar fazer diferente, vamos assim, pronto. Resolvemos, batemos o martelo, a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu sei que eles tiveram um resultado muito positivo depois dessa conversa. Aí... Eu me lembro que... Deve ter brigado em casa? Deve ter brigado em casa. Com certeza, brigado por causa do Pejada, brigado com certeza. Aí escuta, aí um tempo depois, aí um cara me procurou. Do nada, rapaz, tal, tu é pediatra, tal, eu sou. Rapaz, eu soube que tu atendeu o filho de fulano. Eu falei, foi. Rapaz, ele disse que gostou muito da consulta.
Aí eu falei, ô rapaz, que bom, então eu quero passar meu filho contigo. Falei, não, vamos marcar, tá marcado. Ó, mas eu quero que tu faça a pergunta lá no final, viu, do casal. Aí eu fiquei, que pergunta do casal, moço? Eu nem lembrava mais, assim, de que ele tá, não entendi na hora. Rapaz, eu quero que tu faça a pergunta do casal lá no final. Aí eu falei, que pergunta do casal? Não, moça, pergunta como é que tá o casal, se tá namorando, como é que tá... Tu tem que perguntar no final lá essa pergunta aí, que é pra poder gerar a conversa e tudo. Eu fiquei, não, vou... Tá bom, eu pergunto. Moço, eu passei a consulta todinha. Acho que ele não queria saber de crescimento, de desenvolvimento, de alimentação. Ele não queria saber de nada. Ele só queria saber que eu terminasse a consulta e perguntasse, e vocês como é que estão? E eu ficava aqui, ele... Vai, e aí, vai. Por trás, eu... Não, terminei a consulta e tudo aí. Eu falei, e aí, como é que vocês estão? Aí ele, ó... Pá, doutor, pá, lá em casa, tá complicado demais. Aí fui falando... Aí eu fiquei entendendo... Aí eu comecei a entender... Durante todo esse processo, você vai aprendendo. Que a demanda e a necessidade e que o problema... Não é que ele não estava preocupado com o filho dele, não, que ele estava preocupado. Mas a relação dele com a mãe estava interferindo na questão dele... Criação do filho. E na forma dele curtir a paternidade dele e tal. Ele queria uma relação melhor e tudo. Ele era muito relaxado em relação a algumas coisas. Aí ela foi falando... Aí ele ficou... aí foi quando ele... Aí eu tive a oportunidade de conversar com ele. Depois, para perguntar, e aí, o que foi que tu aprendeu? Eu falei, cara... Eu não sabia porque que minha mulher tinha raiva de mim. Depois que esse menino nasceu, minha mulher zangada comigo. Eu não entendi o que estava acontecendo. E ela não falava e tudo. E depois daquela consulta, quando ela me falou tudo que deixava ela com raiva, aí eu comecei a resolver, moço, deu certo demais. Aí eu comecei a ter uma demanda de consulta para esse nicho. Para esse nicho, não tem? Eu Isso falei, é uma coisa importante. Aí tu fala, cara, que loucura, assim. Eu nunca imaginei que isso ia trazer paciente para mim. E aí, assim, é por isso que, cara, é uma coisa muito dinâmica. E, assim, o bom que eu acho assim, na pediatria é que ela fica te instigando a ter várias visões. E, assim, requer muito estudo e assim, um cuidado, uma questão humana, assim, muito grande. Porque, às vezes, uma mãe tá preocupada com a comida, a outra tá preocupada com o sono, a outra tá preocupada com o neném que não faz cocô. Pronto. Isso. Então, a que não faz cocô, ela não quer saber nada do sono. Ela só quer saber por que o neném dela não tá fazendo cocô. A do sono não quer... Ela já faz tudo perfeito na dieta. Mas por que meu filho não dorme? Então, assim, é um negócio assim, é muita coisa para você ver. E isso assim, é muito gostoso. E é o que a Malu falou, você não ficar naquela coisa fechada, assim. Isso da pediatria, assim, é muita coisa para você saber, para você entender. E fora o paciente, que é como ela falou, demais. É uma clínica geral de criança. Então eu acho que até as subespecialidades abre um leque enorme de caminhos que vocês têm a seguir. Para o pessoal que tá, enfim, recém-formado e tudo mais, gosta de pediatria. Eu, no internato, eu lembro muito bem de um dia que eu fui ver uma tomografia dentro da sala da radiologia. E daí a radiologista... olha pra mim, perguntou, enfim, eu fui perguntar alguma coisa da imagem, e ela falou, e você quer fazer o quê? Eu falei, quero fazer pediatria. Mas era uma época que eu tava um pouco desanimada da pediatria, porque todo mundo ficava muito na minha orelha, falando, porque pediatra não ganha dinheiro, porque pediatra só se ferra, porque pediatra só trabalha, e os pais ficam em cima, e os pais são muito chatos, e não sei o que. Enfim, e eu não achava os pais chatos, eu achava a pediatria super legal, eu achava as crianças super legais, mas aquilo... me desestimulava um pouco, sabe? Será que eu tô fazendo o negócio certo? Eu não devia estar fazendo, sei lá, dermatologia, cirurgia plástica, sei lá, qualquer outra coisa que desse mais dinheiro nisso, né? Porque você sente que você tá se esforçando e que o negócio não anda. E a radiologista falou pra mim, esquece, meu marido é pediatra, ele também teve esse questionamento durante esse período e, assim... ele não faria outra coisa, ele só consegue se ver isso. Se você quer isso de verdade, vai e faça, porque lugar pra gente boa tem em qualquer canto. Isso. Então, se você tiver um bom atendimento, se você tiver uma boa qualidade técnica e de pessoa, lembrando que a gente tá falando do bem mais precioso de todas as famílias, né? Então, exatamente. Assim, você tem o direito de errar, todo mundo tem o direito de errar. O pediatra também tem o direito de errar. Mas se a família confia em você, a gente consegue levar isso junto pra frente, né? Sim. Então, mesmo que você erre o diagnóstico, erre o momento, às vezes, de uma intervenção, tudo mais... eles estão ali com você e você tá ali com eles. Então, todo mundo se sente mais seguro. A gente e eles também. Não, eu concordo totalmente com tudo que tu falou. E eu quero saber agora de vocês sobre um tema em relação à residência e pós de pediatria. Eu não sei se eu vou estar falando besteira ou se as primeiras pós que tiveram foi de pediatria e dermato, algo assim, né? Que iniciaram, ficaram mais populares. Não faço a mínima ideia. A de dermato eu sei que fica bem popular, a de pediatria eu não conhecia muito até pouco tempo atrás. Isso.
Aí, o que é que vocês acham dessa relação entre residência e pós, sobre o aprendizado? Que é uma via bacana, se não é uma via bacana? Como é que vocês veem o mercado? Cara, qual é exatamente assim, que ponto? Que esse tema é polêmico. Vamos lá, vamos por pontos. Vamos em relação a mercado ou qualidade? Os dois. Pronto. Mercado e qualidade. Em relação à qualidade, eu vou dar assim, minha opinião sobre o tema. Vai que dá confusão, né? Pode falar, moço. Mas vamos lá. Fale sua opinião. Como aí, é que um médico fica bom? Repetição. Repetição. Repetição de quê? De atendimento, Teórico e prático. e prático, certo? Então, todo mundo concorda que para você ser bom na médica... Isso para um dia? Nunca para. Acho que nunca para. Nunca para. Então, pós-graduação, estágio e residência são modalidades de ensino, de especialização médica, né? São formas de se especializar, na verdade, de ficar bom em um determinado tema. E a gente chegou a uma conclusão de que quanto mais eu vou repetir e quanto mais eu vou estudar, melhor eu vou ficar. Ponto. Então, se eu partir do princípio que quanto mais eu vou repetir e quanto mais eu vou estudar, melhor eu vou ficar, dentro das modalidades, a que te dá uma carga horária maior de prática e teoria é a residência médica. Ponto. Então, assim, eu prefiro residência médica. Lucas, tu tem alguma coisa contra quem optou por fazer pós-graduação? Não. Tu acha que pós-graduação é ruim? Não. Tu acha que uma pessoa que fez uma pós-graduação é pior do que uma pessoa que fez residência? Ou uma pessoa que fez residência é melhor do que uma pessoa que fez pós-graduação? Não, não acho. Se tu fosse escolher para fazer pós-graduação, tu faria pós ou residência? Eu faria residência, porque eu acho que eu preciso de uma rotina que eu tive na minha residência, de hora de chegar, hora de sair, de tempo... Sem hora de chegar, sem hora de sair. Vendo pediatria como eu vi, se eu tivesse feito uma pós-graduação, eu, Lucas, não teria ficado tão bom como eu fiquei fazendo residência. Isso serve para minha pessoa. Então é por isso que, se tu me perguntar o que é que eu acho de pós-graduação e residência, eu vou te falar, cara, eu acho residência melhor para o Lucas. Pode ser que após seja melhor para fulano? Pode, porque eu não sei a situação de vida. Talvez fulano não tenha o tempo que eu tive. Eu tive como largar 2 anos tudo para me especializar. Só que eu precisei ficar esses 2 anos. Eu precisei ter uma rotina. Eu tinha que estar naquele processo de acordar de manhã, ir para a residência, discutir os casos clínicos, ver os pacientes, passar com os preceptores, estudar, apresentar seminário, plantão noturno, plantão diurno. Eu tive que ter aquela rotina. Se eu não tivesse tido aquela rotina, eu não teria me formado como eu me formei. Então, assim, alguns colegas, eu tenho vários colegas que fizeram pós-graduação, que fizeram outros cursos que são muito bons. Para eles serviu, serviu. No meu caso, não serviria de forma alguma, entendeu? Eu discordo um pouquinho, na verdade, porque a residência, concordo que a residência tem uma carga horária muito maior e que a gente vê muito mais os casos, né? Então, nesse sentido, seria mais prática, na verdade. Mas, dependendo da realidade da pessoa, eu tenho uma grande amiga minha que acabou, enfim, é casada, tem uma filha pequena e não tinha como dispor, queria atuar na pediatria, gostava da pediatria e não tinha como dispor de tempo para fazer, por exemplo, uma residência. Tá, e daí após acabou servindo muito bem para ela e ela já atuava, sei lá, há quase 5 anos dentro da pediatria. Então ela já tinha um conhecimento prático razoável do que ela já tinha visto, talvez não tanto técnico, teórico, e a partir daquele momento começou a ter. Claro que a residência, a partir do momento que você entra, na nossa época era 2 anos, hoje já são 3 anos a residência de pediatria. Você tem que abdicar de muita coisa. Então, nesse tempo, você não consegue quase trabalhar com outras coisas, a carga horária é bem puxada. A residência, por exemplo, que eu fiz, que é aqui na Zona Sul de São Paulo, é um hospital que não tem muitas subespecialidades. E não tinham muitos residentes também, eram 8 residentes no meu ano. E dupla passava num canto e a gente meio que foi o R1 e o R2 inteiro. Porque não tinha R1 para fazer as outras coisas. Então, por um lado foi ótimo, porque a gente pegou muita mão de tudo. Então, a gente tinha que fazer tudo, mas por outro lado, a gente ficou trabalhando 2 anos
muito intensamente. E claro que isso acaba agregando pra gente em questão de conhecimento, mas eu não acho que é pra todo mundo. Da mesma forma que eu não acho que a faculdade, por exemplo, uma faculdade boa forma pessoas boas e faculdades ruins formam pessoas ruins. Existem os dois lados. Existe muita gente ruim em faculdade grande, escola grande de nome, e muita gente boa em escola que é péssima. Mas dentro da realidade da pessoa acaba se encaixando. É por isso que eu te falei assim, no meu caso, para o Lucas, tinha que ser a residência médica. Então, assim, eu acho que é o perfil, é a situação da pessoa. Isso. Eu acho que vocês falaram basicamente a mesma coisa. Eu acredito que residência pós, obviamente, que a residência deixa tudo mais medular, porque você tem uma frequência maior, mas se bem que tá nascendo até algumas pós que tem uma frequência importante, mas eu acredito, na minha visão, ainda não tenha nenhuma pós tanto quanto a residência, mas vai mudar a realidade, como ela falou. Se você tem filho, sua situação financeira, se você pode abdicar daquele tempo para fazer residência e do seu perfil de estudo, como ele também disse. Tem pessoas que são mais autodidatas no sentido de não precisam de uma cobrança ou de uma rotina para conseguir se desenvolver naquele tema. Outras já necessitam daquilo. Então, acho que são vários caminhos para chegar, às vezes, no mesmo local, mas depende da realidade e o perfil de cada pessoa. E mesmo os tipos de residência mudam. Então, o meu hospital, como eu falei, não tinham muitos residentes por ano e a gente era R1 basicamente os 2 anos. A parte teórica não era tão boa assim. Claro que a gente tinha sempre discussões de caso e tudo mais, mas assim, a apresentação de caso clínico, a gente teve muito pouco os 2 anos de residência. Já em outros hospitais do mesmo concurso que o meu, e da mesma linha, enfim, do mesmo nível que o meu, alguns outros eram muito mais teóricos e tinham muito menos práticas. Alguns tinham muito mais ambulatório, outros tinham muito mais PS. Então, cada um acabava se escolhendo, inclusive na época da prova de residência, escolhia seu hospital baseado muito no que você queria. Então, eu sempre fui uma pessoa mais prática, mais de fazer. E não sou nada acadêmica, nunca tive esse sonho de ser acadêmica, enfim. Pra mim, aquilo estava ótimo. É porque eu tenho... assim, eu vou falar minha opinião em relação à minha vivência, né? Tem duas coisas assim que eu vejo assim, a gente consegue ficar bom no que é mais fácil você ficar bom no que você repete. E na medicina, a parte prática, isso de pegar no paciente, foi o que, na minha opinião, faz com que a residência seja ainda diferente. Tem um diferencial. Entendeu? Porque tinha um dizer do doutor Célio. Uma vez ele falou isso, né? Não sei nem se isso é uma frase dele, mas ele falou assim que a prática, o conhecimento sem a prática, não era assim, a prática sem o conhecimento, ela é burra, e o conhecimento sem a prática é cego, entendeu? Então, tipo assim, você pode praticar, mas se você não tem conhecimento, você não vai estar praticando da forma certa. E você pode estudar, mas se você não está tendo a prática, aquele estudo ele está sendo meio que perdido. Não vai valer a pena. Então, eu acho assim, não que a forma com que a residência médica é no Brasil, e aí você entra em várias situações polêmicas, assim, até recentemente, assim, de um grupo de residentes terem abandonado uma residência. Eu não estou falando assim que o modelo de residência do Brasil é o melhor modelo. Talvez tenha que melhorar. Concordo plenamente, talvez tenha que melhorar. Mas dentro dos modelos que nós temos hoje no Brasil de modalidade médica para especialização, eu acho que a residência é o melhor por ter muita teoria e muita prática. Aí quando eu entro individual, assim, cada serviço, um por um, por exemplo, o da Malu talvez tenha sido um serviço mais para emergência, o do Francisco mais para ambulatório, o meu mais para emergência. Aí você começa a ver carência dos serviços, mas que isso eu acho que é difícil você sanar isso, assim, você acabar com isso. Só que eu acho assim que essa prática, você está todo dia, por 2 anos, que seja 3 anos, vendo o mesmo perfil de paciente. Por exemplo, na pediatria, você está vendo criança
por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Nesse período você vê ela pela visão do cardiologista, do nefrologista, do cardíaco-nefrologista, do reumatologista. A mesma criança pela visão do cardio com o reumatologista, com o nefrologista. Aí você começa a ficar vendo criança. Todo dia você vai vendo aquilo, pegando, auscultando, tocando, pegando, vendo, olhando aquela criança, palpando ali, olhando, vendo o que está acontecendo. Aquilo ali faz uma diferença muito grande do que você lê. Entendeu? Na prática, na hora que você está vivendo uma situação na medicina, é muito diferente. No meu caso, tinha que ter sido residência médica. No meu caso, tinha que ter sido por quê? Porque se eu tivesse que depender eu em casa, com computador, fazendo um EAD, para uma teleaula, e tipo assim, uma vez por mês eu ir num lugar, ou 2 vezes por mês, ou o que seja. Eu não sei nem como é que tá hoje, assim, o modelo. Tem vários modelos. Tem de 1 vez na semana, 3 vezes na semana. Para o meu estilo de estudo, para o meu perfil, não funcionaria. Para mim, para eu dar certo, tinha que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado sim, domingo não, domingo sim. Eu tinha que estar lá, plantão noturno, tinha que ser assim. Tinha que ter aquela rotina. Para eu funcionar. Mas assim, como o Malu falou, tem colegas, eu tenho colegas, nós temos colegas que fizeram outras modalidades e assim, estão se destacando. Então, você vai discutir um caso clínico, tá muito bem e tudo. Só que se fosse assim, uma opinião, e aí, Lucas, eu estou pensando em fazer uma pós, eu estou pensando em fazer uma residência. A minha opinião hoje seria, cara, se não tiver muito complicado para tu fazer uma residência, faz uma residência médica. Entendi. Eu concordo também. Eu acho que vai muito da realidade de cada um, do perfil. E acredito que todos podem chegar lá, independente da via que tomaram. São vias que existem para você chegar naquele objetivo. E não tem uma mais fácil ou uma mais difícil. Porque ao mesmo tempo que após te dá uma flexibilidade maior, mas você tem que correr mais atrás das coisas. Então você tem que ser mais autodisciplinado que um cara que está na residência. Então sua trajetória também vai ser complicada, só que em outro ponto de vista. E dessa forma aí vai indo. E eu acredito que com a quantidade de médicos que formam e sem um aumento da residência, eu acredito que o mercado após vai cada vez aumentar, cada vez se melhorar. Fiquei sabendo no último podcast aqui que tem pós-graduações, que você sai com o título de pós, que, por exemplo, tá eu e tu na residência de GO. Tu entrou pela vaga MEC, tu recebe teu salário, e não é que eu sou vaga estágio, não. Não, eu faço uma pós, eu pago 6, 7 mil lá, e eu faço tudo que tu faz. Mas quando tu sai já com título, e eu saio com título de pós. Entendeu? E eu nem sabia que existia isso. Eu sabia que existia as estágio, mas essa modalidade não. E acredito que cada vez mais vai existir, porque é um negócio. Mas esse título... O pessoal vai acabar desistindo também de fazer ou pós ou residência, que é o que a gente vê hoje muito na pediatria. A gente está no pronto-socorro, no PS, tem muita gente que não é pediatra na porta. Muita gente boa, inclusive, mas que não tem título de pediatria. Então, eu não sei, na verdade, até de respaldo jurídico, sei lá, se alguma coisa acontece, se a pessoa teria algum respaldo para isso ou não, sem ser pediatra. Não, o que eu já pesquisei um pouco sobre o assunto, o médico, ele pode fazer tudo que ele quiser. Tá. O respaldo que ele tem, independente se você é especialista, independente dos seus cursos ou não, e do outro que não seja, é de acordo com suas condutas. Então, se você tiver algum problema, vão avaliar suas condutas e vão ver, a conduta está correta? Então, dependendo do seu cargo, está correto. Conduta está errado. Meu brother, mas eu sou especialista tal. Abraço, está errado. Entendeu? Vai ser sempre pautado na conduta, no que pode fazer. Mas o médico, se ele quiser abrir, fazer uma cirurgia, ele faz. Mas ele vai responder por aquilo caso ele faça algo algo errado, que não seria o correto de fazer. Antigamente tinha até vários cirurgiões que eram cirurgiões, mas por experiência, não porque fizeram realmente a residência. E hoje em dia atuam, entendeu? Então, exato. Óbvio que eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque acho que no mundo de hoje é muito complicado. O ideal é você fazer o trem mais dentro da linha. Nordestezão tem muito, assim, mas assim que antigamente começou a praticar parte da cirurgia com alguém mais experiente e tudo. Isso. Norte e Nordeste tem demais. Cesárea, apendicite, vesícula, essas coisas mais simples. Às vezes a gente faz sem querer, né? Esses dias no pronto-socorro, no corredor do pronto-socorro de pediatria, me veio uma moça
dando a luz. Já chegou também pra E mim não dava tempo de chamar chamar ninguém. ninguém. Era Tem eu que ir lá, que tem tinha que lá fazer. e tem que ir lá e tem que E fazer. assim, durante a formação a gente aprende a fazer isso. Mas já faz tanto tempo que você não faz, você fica até fala, bom, tá bom, sei, alguma coisa eu sei aqui. Mas... Que você tem que ir pra cima, e eu acredito que... Eu acho que cada vez mais, eu acredito que vai ter profissionais mais complexos com o passar do tempo. Assim, um profissional que faça haja em vários tipos de especialidades, mesmo sem ser especialista. Eu acredito que a tendência seja essa. Sim. Lucas, agora eu quero conversar sobre esse livro aqui. Eu nunca conversei com alguém que fez um livro. É a primeira vez. A gente Que tá autor conversando do com alguém livro. famoso. Vender meu jabá. Me fala aí, me explica aí como foi a história, como iniciou tudo isso. Então vamos lá. Para quem não sabe, eu sou um dos autores do Yellow Book de Pediatria, certo? Ele é um livro que é edição de fluxogramas sobre condutas pediátricas de emergência, certo? Eu vou te contar a história desse livro aqui, que ela é uma história interessante. Tem um cara lá em Salvador, que é endocrinologista, que o nome dele é Clístenes. E ele foi o autor do Yellow Book, o Yellow Book de adulto, né? O Yellow Book de emergência. E Clístenes era amigo de um amigão meu, irmão, que é o Flávio Valcaça, que é intensivista pediátrico. Na época, os dois residentes de pediatria. E o Flávio falou assim, Lucas, o Clístenes fez um convite, conversando comigo, me fez um convite. Eu falei, rapaz, que convite foi? Pra gente escrever um livro. Aí eu falei, tu é doido, Flávio? Moço, escrever um livro deve dar um trabalho doido. Não, é assim, ele vai orientar a gente vai ter um feedback, a gente faz um capítulo, manda pra ele vai dando as dicas e tudo, a gente vai organizando e tal. Aí eu falei, Flavão, na época a gente tava já terminando pediatria, eu falei, cara, vamos procurar uma pessoa que a gente conhece, que a gente goste, admire, que tenha muita bagagem e tudo, para que essa pessoa possa ir junto com a gente nessa viagem. E aí foi engraçado assim que os dois pensaram na mesma pessoa. Vamos chamar a doutora Viva, então fechou. E ela já é intensivista pediátrica. Então já no final da residência, a gente começou a escrever esse livro, já meio que engateando. A gente fizemos assim, acho que 25%, 30% do livro já nesse período e mandava pro Clístenes, né? Ele avaliava, pô, gostei, não gostei. A gente ia discutindo e a gente foi fazendo. E aí acabou a pediatria, eu terminei a pediatria, o Flávio entrou para a UTI, a doutora Viva continuou lá em Salvador, e aí a gente ficou um tempo assim. Sua doutora Viva era preceptora de você? Foi preceptora minha. E aí a gente passou um intervalo assim de uns 6, 7 meses sem conversar mais sobre o livro, a gente ficava, o livro, vamos... E aí o pessoal da editora Sanar já começou a cobrar, cara, vamos botar o livro para frente, vamos... E assim, acho que o que prejudicou muito foi assim, eu fui embora, aí o Flávio entrou em outra residência, a gente deu uma esfriada no processo de produção do livro. E aí a gente se reuniu e falou, cara, vamos botar o projeto para frente e tudo. E aí, meu amigo, ele falou um negócio, acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Assim, é uma experiência única, gratificante, é muito bom, até porque a gente recebe um feedback, né? Mensagem de interno, mensagem de colega pediatra. Mas assim, o processo de produção é muito trabalhoso. O final é ótimo, assim, é maravilhoso. Quando acaba, assim, que você pega, que você lê... Você vê o produto feito. Aí você fala, pô, maravilhoso, assim. Aí paga todo o sofrimento que você teve durante o período de produção. Mas até chegar lá, foi trabalhoso demais. Então, assim, em resumo, o que é o Yellow Book, certo? O Yellow Book, ele começou com o Yellow Book de emergência para adulto, que foi esse Yellow Book que foi feito... pelo Clístenes, né? E alguns outros colaboradores, junto com ele, outros colegas. Ele traz as emergências e a solução para essas emergências baseada em fluxograma, para que você não tenha... Não é aquele livro cansativo que você tem que ficar lendo textos muito grandes. Ele é um livro para situações de guerra, assim, para você resolver o problema. Então ele traz vários fluxogramas para situações de emergência na pediatria, para que você siga esse fluxograma como um passo a passo e resolva o problema do seu paciente. Esse livro, ele é um livro da editora Sanar. A editora Sanar, acho que todo mundo que hoje que está na medicina vai conhecer a editora Sanar. Ela é muito conhecida por produzir conteúdos médicos, e aí você vai achar conteúdo de todo tipo. Você acha conteúdo para o acadêmico,
você acha conteúdo para o residente, você acha conteúdo para o médico, e dentro desse núcleo você acha conteúdo para o pediatra, para o ginecologista, para o emergencista, para o médico da área de tratamento da saúde da família, tanto que tem o Yellow Book de pediatria, o Yellow Book de emergência, o Yellow Book de ginecologia, tem um Yellow Book para essa parte de ambulatório, e vários outros livros que falam dessa parte de diagnóstico. Então, assim, é uma gama de livros, assim, o universo da Sanai é muito grande. Para quem é acadêmico, você acha até... É tanta coisa que até se você é sextanista, eu acho que você consegue achar uma bolsa para lhe patrocinar ao final do ano. Então, assim, é muita coisa que envolve a Sanar. E esse livro aqui, ele está disponível, quem quiser comprar. Inclusive, eu vou sortear um quando for lançar esse podcast, viu? Tá sorteado. Deixa comigo que a gente vai fazer um sorteio e eu vou aproveitar para falar assim, que quem quiser comprar o livro, já estiver ansioso, não quiser esperar o final, pode comprar esse livro no site da Sanar Saúde e tem um cupom que é lucas.brito e esse cupom ele dá para você 15% de desconto na compra do livro. A última vez que eu vi o livro estava R$120, com 120, eu sei que com desconto ficava R$101. Então, assim, para o conhecimento, acho que vale muito a pena. Não, e esse livro aqui, eu tenho um e me acompanha durante o plantão, já me salvou várias vezes, inclusive, entendeu? Eu acho que é muito importante ter tanto de pediatria, tanto de clínica, porque, como tu falou, não é um livro extenso para a gente estar lendo realmente horas e horas. É para quando tem a necessidade, vai lá, olha, observa a dose e manda bala. Primeira vez que eu conheço alguém que escreveu um livro. E tem o aplicativo também. Tem? Tem um aplicativo da Sanar. Da Sanar e do Yellow Isso, Book. exatamente. Não sabia, não. Que ele traz... hoje teve algumas pesquisas de avaliação e ele está entre os 3 melhores que a gente tem no Brasil, que é esse da Sanar. E assim, é muito bom. Que é assim, traz a questão de dose, de doença, e dentro tem alguns fluxogramas e os livros. Você pode ter acesso aos livros através do aplicativo. Entendi, eu não sabia dessa. Aquele e-bookzinho você consegue ter acesso ao livro. Foi quanto tempo a total para fazer o livro? Assim, se desconsiderando esse limbo aí, que teve essa pausa do período em que eu estava indo para o Piauí, iniciando uma nova residência, Flávio se adaptando à nova residência dele, a gente ficou... Então foi um ano, foram 2 anos, né? Foi um ano que foi o nosso primeiro ano já engatinhando, aí a gente parou uns 7, 8 meses, aí começou de novo. Então, assim, uns 2 anos e meio. Entendi. No máximo, desde o dia que a gente decidiu fazer até o dia que a gente entregou pronto. Bacana demais. Quando eu fizer um livro, eu vou dizer, agora eu estourei. Gente, agora eu quero falar de um assunto polêmico, quero saber a opinião de vocês. O que aconteceu essa semana ou foi semana passada, se eu não estiver enganado. Sobre uma médica, nem no intuito de julgar nada disso, porque eu acho que todo mundo tem que se ajudar, independente da profissão da área, a gente tem que ir vendo os exemplos e ir melhorando como pessoa. Que falou no Twitter algumas coisas sobre pacientes, ela estava no pronto-socorro, eu não lembro muito bem, mas, por exemplo, ela estava no pronto-socorro e falou no Twitter que estava... meio que xingou a paciente, poxa, vem uma paciente tal horário para uma consulta ambulatorial, uma infecção de urina, algo do tipo. Isso viralizou, chegou nas notícias em todos os jornais do Brasil. Queria saber o que é que vocês acham dessa atitude, se a médica está certa, se a médica está errada, o que é que deve mudar, qual o conselho que vocês dão para quem está começando aí? Pelo amor de Deus, não julgar o paciente. É a única coisa. Quantas de vezes que 3 horas da manhã, é claro, a gente tá no plantão e, óbvio, você espera que o pronto-socorro seja um momento que a pessoa leve para uma emergência de verdade. Então, sei lá, criança convulsionando, tá com uma febre super alta que não tá conseguindo baixar em casa, tá com uma febre mais prolongada, é algum momento que precisa fazer um exame imediatamente, tá com cansaço na respiração, enfim, você espera que seja por conta disso. Mas às vezes, 3 horas da manhã, você atende tosse. E daí, quem é você para julgar alguém que tá vindo ali? O pai e a mãe que estão com a criança em casa, que tá chorando, que não tá conseguindo dormir, que tá com o nariz congestionado, que tá angustiada, eles não sabem muito bem se tá cansado, se não tá, se tá bom, se não tá. Eles precisam de uma ajuda. Quem vai no pronto-socorro está precisando de uma ajuda. E você tá de plantão. Então, é um saco atender tosse no meio da madrugada?
Pode ser que seja, mas você tá fazendo seu trabalho, né? Nem sempre você vai fazer só o que você acha legal, o que você quer fazer. Você tá ali pra ajudar, então que seja pra ajudar de verdade, né? E assim, expor da maneira que foi exposto é pior ainda, porque você pode até pensar, putz, que saco que o pessoal tá vindo aqui no meio da madrugada, mas a hora que você coloca isso em palavras e expõe o paciente pra todo mundo, é muito chato, né? É muito chato. É muito complicado. Qual a sua opinião, mestre? Eu acho assim que ela foi infeliz. Na verdade, eu acho que talvez a crítica dela deveria ser não para paciente, mas para nosso sistema de saúde. E assim, não no caso da paciente dela, porque eu não a vi, não sei o que ela estava sentindo. Mas porque a gente já viu isso acontecer na internet várias vezes, né? Ela não é a primeira pessoa que passa por esse tipo de situação, que comete, na minha opinião, esse erro de fazer esse tipo de comentário. O que acontece é assim, a população ela não é tão instruída em relação a perfil de atendimento, né? O que é UPA, o que é UBS, quais sintomas eu devo procurar UPA, UBS. Essa paciente eu não faço nem ideia do que ela tinha, assim, pelo que ela relatou, eu não sei se ela estava com uma infecção urinária, se ela estava com uma pielonefrite, o que estava acontecendo. Só que eu acho que assim, eu acho assim, o que ela queria reclamar era do fato da paciente ter um sintoma que não era de uma emergência e ter ido para uma emergência. Eu entendi que eu imagino que ela eu acredito que seja eu acredito isso. que ela tenha tido a intenção de falar isso. Só que ela reclamou da forma errada. Ela reclamou com a paciente. Com certeza, eu não imagino um cenário em que uma paciente acorda 3 horas da manhã e fala assim, eu vou limpar. Que vontade no pronto-socorro. Tô doida para ir no pronto-socorro hoje. Com certeza não foi. Então, assim, a paciente não era essa a intenção dela. Mas por falta de conhecimento, e aí a gente ia ter que imaginar assim, a relação ao nível que a nossa população tem sobre doença, sobre gravidade. E assim, é difícil você exigir isso da população. Assim, de eu questionar a paciente por que ela foi de madrugada porque ela estava com uma desúria. Às vezes ela achou que ela estava com um problema no rim. Ela saiu de casa e ela achava que estava grave. Mesmo que ela não achasse, que ela achasse que era uma coisa pequena, mas ela estava incomodada com aquilo de alguma forma. Ela não saiu de casa à toa, assim, para passear. E aí eu acho assim, que infelizmente eu acho que a colega ela quis falar uma coisa de um jeito, espero muito que seja isso. Ela quis falar de um jeito, mas se expressou de uma forma que foi assim, muito negativa para ela. E assim, foi inadequada. Foi negativa para ela e foi de uma forma inadequada. Ela poderia ter dito assim, infelizmente, durante a noite, eu estou num hospital que é para atender casos mais graves, acaba que chegam pacientes com quadros mais leves e a gente tinha que orientar melhor a população sobre quando procurar uma emergência, quando procurar uma unidade básica e tal. Talvez o foco dela fosse mais nessa educação da população, de orientar. Mas até que isso aconteça, até que nossa saúde seja tão boa ao ponto de que exista essa noção do que é emergência, o que pode esperar ou não, a gente nunca vai poder culpar o paciente por bater na porta de uma emergência 1, 2, 3, 4 horas da manhã, que seja porque está com uma micose, que seja porque está coçando o pé. Assim, com certeza, se ele está ali, é porque aquilo está incomodando ele. E a nossa função, como plantonista, como o Malu falou, é sanar aquela necessidade dele ali, que seja por atenção, que seja por um medicamento, por alguma coisa. Ajudar de alguma forma, e se você conseguir dentro desse atendimento falar, muito legal, tudo bem, a senhora tá com uma infecção de urina, então eu vou te deixar o antibiótico, entendi que é um incômodo, sei lá, no nosso caso, por exemplo, da tosse, falou, mas o senhor procura atendimento médico de novo, se por um acaso fizer isso, aproveitar esse momento para dar uma instrução maior pro pessoal, falar, da próxima vez, neste momento, da próxima vez, porque naquele momento não vai adiantar também você bater boca, você falar alguma coisa diferente, ou fazer pouco caso, na verdade só vai criar mais uma bola de neve. Resolver o problema dela e orientar. Aí você é uma oportunidade talvez dizer assim, essa situação que ele trouxe aqui hoje, assim, você pode resolver ela através de uma consulta ambulatorial. Seria mais interessante se você procurasse o posto de saúde para poder fazer uma investigação melhor, porque às vezes o paciente procura a emergência achando que lá ele consegue
ter Mais rápido. vai mais rápido e aqui eu vou resolver. Só que no final das contas ele precisa de um exame ou de uma avaliação de um especialista, uma especialidade de alguma coisa, que ele só vai conseguir através da parte ambulatorial. Então, assim, às vezes ele vai assim várias vezes, já vem aqui 10 vezes. Mas porque ele tem um problema. Alguém tá te acompanhando? Não tá. Porque às vezes é um problema que quem resolve é o neurologista. Eu vim aqui 10 vezes. Às vezes ele tem um problema que quem resolve é o otorrino. Eu vim aqui 10 vezes porque ele tem um problema que quem resolve é o pneumologista. E você ali na emergência... Pra apagar fogo. A emergência é muito limitada. Às vezes eu não tenho todos os exames, eu não tenho todas as medicações, eu não tenho como fazer um acompanhamento. Segunda é a Malu, terça sou eu, quarta é tu, quinta é o João. Como é que você faz um segmento? E eles fazem assim, muitos pacientes, infelizmente, não tem essa orientação. E acaba que assim, é o último recurso dele. Ele fala, não, vou lá de novo, vou procurar. E assim, a gente tem que dar o ombro e ajudar, e dar o braço, falar, cara, vamos, é assim que funciona. Aí é nessa hora, como o Malu falou, esse é o momento de você falar, mas assim, hoje a gente vai fazer, é o que dá pra gente fazer hoje aqui na emergência, são esses exames e isso, eu acho que você tem isso. Mas você ia ganhar mais se você fosse no otorrino, porque ele vai fazer outros exames para poder fechar o diagnóstico, fazer um acompanhamento melhor. Eu concordo totalmente com o que vocês falaram. Eu acredito que ela foi infeliz na fala dela. E como o Lucas falou, quero acreditar que a intenção dela foi falar de outro ponto. Mas aí entra um pouco de falta de educação, um pouco de falta de bom senso. Eu acho que tudo que a gente for falar, a gente, principalmente na internet, temos que pensar um pouco antes de falar. Nem tudo que se pensa realmente a gente pode expressar pro outro, porque pode machucar. Mas levando para o ponto que existe uma falha no sistema realmente, que cada local, seja um pronto-socorro, seja um ambulatório, ele tem seus deveres, das obrigações devem ser cumpridas naquele local. Então, falta instrução para a população. O sistema é falho também no acesso a um ambulatório, o que causa levar esses pacientes de queixas ambulatoriais para o pronto-socorro, onde deveria ter apenas queixas de urgências e emergências. Às vezes, o único contato que o paciente tem com a saúde é pelo pronto-socorro. Justamente. Então, acaba que, como o Lucas falou, ele não conseguiu lá, ele falou, eu vou no pronto-socorro para tentar resolver. E mesmo que ele vá sabendo que lá não é o local dele resolver aquele problema dele, acredito que nós, como médicos, nosso dever, pelo menos, é atender com educação e orientar. E falar, senhor, aqui eu não consigo fazer muito pelo senhor, porque aqui eu tenho limitação de exames, limitação de acompanhamento, mas vou lhe encaminhar para o especialista ou para o local adequado. E tudo bem. Porque tirando essa situação da forma que ela falou para outras situações de empresas ou do nosso dia a dia, se a gente fosse tratado por qualquer outro serviço que nos é prestado em algum outro lugar, dessa forma, mesmo que a gente estivesse errado, a gente não gostaria de ser tratado daquela forma. Então acho que é mais o bom senso. É muita dor de cada um, né? Às vezes eu recebo do consultório, o paciente me manda mensagem e fala, ai, doutora, tal, hoje, agora, começou com febre. E nem sempre você tá com o celular na mão, então às vezes você não responde naquele minuto, sei lá, daqui a 3, 4 horas você vai responder. Às vezes eu tô na emergência, tô entubando uma criança e tem pai e mãe me ligando, às vezes por conta de uma tosse. Pra mim pode ser uma bobeira, mas pra eles tá incomodando de alguma forma. Eles têm esse acesso comigo por conta do consultório, mas o cara do pronto-socorro não tem. E até pela falta de instrução, muitas vezes a gente sabe que é algo tranquilo, mas pra ele não é. Ele tá preocupado de alguma forma. Ele acha que pode ser algo mais sério. Exatamente. E a forma dele saber que não é algo sério é indo lá e tirando a dúvida com o médico. Perfeito. Por isso que daí quando chega a gente vai e explica, fala, não, isso daqui não é grave, o senhor pode tratar isso aqui em casa, pode demorar pra melhorar, e o que vai piorar e vai trazer o senhor de volta é isso, isso e isso, porque esse é nosso papel. Nosso papel é de educar realmente nesse sentido, mostrar o que é mais grave, o que não é grave, e orientar toda essa parte de prevenção, tudo mais, muito mais do que o próprio pronto-socorro. Deixa eu voltar um assunto aqui, que até que meio que já passou esse tempo, mas eu queria saber de vocês. Durante o Covid, como foi o atendimento da pediatria durante o Covid? Vocês passaram por alguma situação assim que marcou vocês de alguma forma, seja pro lado ruim ou pro lado bom? Como foi essa dificuldade? Porque eu acredito que o Covid já foi muito difícil, principalmente para os adultos em gerais, mas para crianças sempre é mais complicado.
Na verdade, foi um momento, pra mim, foi um momento de pânico dos pais. Assim, eles estavam tão em pânico que nem pro pronto-socorro eles estavam indo. E daí, quando iam, é porque alguém descobria que tinha tido Covid, enfim, tava com Covid em casa, e daí queria saber o que faz com aquela criança, mesmo que ela não tivesse nenhum sintoma no meio do caminho. Mas não foi uma época muito difícil pra mim como pediatra, por exemplo, de pronto-socorro, porque eram pronto-socorros vazios. As crianças, na grande maioria, não desenvolvem casos muito graves. Existem alguns que desenvolvem, então eu tenho na cabeça 2 casos de miocardite bem grave que aconteceram 3 meses, 4 meses depois que a criança desenvolveu teve Covid, enfim, os 2 tiveram uma resolução ruim, né? Os 2 pacientes faleceram, então não é muito difícil, muito mais raro de acontecer uma complicação maior, não é aquela doideira que aconteceu na clínica de 10 intubações num plantão, sei lá, 2 mortes, não foi nada disso dentro da pediatria que eu vi. Mas algumas crianças complicaram bastante e essas foram mais marcantes. Mas, no geral, não foi uma época muito difícil. A criançada, no geral, dentro do Covid, tá batendo bola muito melhor do que a clínica. Foi. E pra ti, como é que foi esse... Cara, a minha experiência na época da pandemia, primeiro assim, em relação à pediatria, como a Malu falou, começou a pandemia, ninguém sabia quem que ficava grave e quem não ficava. Então, deu aquele surto, todo mundo preocupado, aquela loucura. Aí começou a se espalhar que idoso fica grave, criança não tem nada. Aí, e realmente, assim, a gente começou a viver isso, realmente, né? Assim, os pacientes mais... os mais velhos começaram a ter quadros mais graves e a gente viu que a pediatria foi poupada. Aí, com isso, a realidade nos pronto atendimento pediátrico mudou demais. Então, assim, locais que tinham 7.000 atendimentos no mês começaram a ter 1.000 atendimentos no mês. Então, o número de plantões, de plantonistas no plantão começou a reduzir, porque a demanda começou a cair. Então, assim, começou a diminuir. O hospital que tinha 5 pediatras na porta passou a ter 2, 3. E o plantão ficou mais calmo. Assim, um plantão que você atendia 100 à noite passou a atender a 10 durante a noite. Então, foi mudando. No meu caso, a minha cidade estava passando assim por uma fase de implantação de Covid e não tinha médico que quisesse coordenar, tomar de conta da cidade. Então, eu tive, mesmo pediatra, eu tive que voltar para a clínica médica para poder ficar cuidando do município. Aí, eu durante a pandemia, na parte Lucas pediatra, foi tranquilo, porque praticamente não tinha paciente grave, porque todo mundo ficou trancado dentro de casa, eles preferiam mandar mensagem e perguntar o que fazer do que ir ao hospital. Mas na parte da clínica não foi muito diferente do que foi. Era paciente morrendo, entubando, assim, foi bem estressante, assim, bem traumatizante, né? Para todo profissional médico que pegou essa parte do adulto, assim, acabou que a gente viu muito amigo morrer, colega... Foi bem complicado. Foi uma fase ruim. Então eu tive nas duas partes da moeda. Eu tive na pediatria tranquila, que era a minha especialidade, e tive que por questões de ajudar na minha cidade e tudo, eu tive que passar por essa fase do adulto também. Aí essa foi mais complicada. Foi bem mais complicada. E hoje da criança que tá muito mais difícil, né? Depois desse tempo afastado, exato, tá uma loucura. Eu até pergunto pra vocês, eu não sei o que aconteceu, que desde quando eu comecei a trabalhar, a pior época pra você, em fluxo de atendimento, pra você atender pediatria é agora. Sim. Um número muito grande de crianças passando no pronto-socorro e eu não sei... Na verdade, de março a junho sempre é ruim na pediatria, porque é uma época de muita alta de doença respiratória e muita alta de bronquiolite aqui no Sudeste. Então, com um vírus positivo da bronquiolite, né? Então, é uma época que normalmente já é um caos do pronto-socorro. Eu acredito que por esses 2 anos quase de isolamento, criançada sem ir pra escola, sem ter contato nenhum com natureza, sem ter contato nenhum com nada, só dentro de casa... Tenho pacientes agora com 2 anos que nunca foram pra praia, nunca pisaram na grama, nunca foram pro parque. Uma pracinha. Então, a gente todo mundo mantém a imunidade tendo pequenos contatos ao longo do dia. Então, quando a gente passa a mão na mesa, que tá suja, coloca a mão na boca pra roer, por exemplo, come alguma coisa na borda e tem as bactérias, tem os vírus normais que existem no ambiente, a gente vai criando imunidade com isso. A criançada que ficou o tempo todo no álcool gel, lavando muito a mão e trancafiada, sem encontrar com ninguém...
Tá todo mundo voltando agora pra escola. Voltando pra escola, e criança não tem muita regra, né? Então a gente ensinou eles a lavarem as mãos, ensinou a tossir com o cotovelo, ensinou a ficar um pouco mais de máscara. Agora com a liberação de máscara, pior, mas antes disso eles já não ficavam de máscara. Eles babam na máscara, eles trocam a máscara com o amiguinho. Então, Exatamente. assim, não tem muito jeito. Eles começaram a ter as viroses, né? As gripes, os resfriados, as viroses, as roséolas, as cataporas, todo o restante, que eles sempre tiveram nessa época do ano, sempre tiveram no começo da escola, mas num grau muito maior, porque eles perderam absolutamente toda a imunidade. Então, qualquer quadro tá muito pior. Desde sempre, o número por volta da pediatria, no primeiro ano de escola, é mais ou menos 12 infecções respiratórias no primeiro ano de escola. Ou seja, Sério? é uma por mês. Isso só da parte respiratória, tirando todo o restante. As outras que podem acontecer. E agora tá muito pior. É 1 dia na escola, 10 dias em casa. 2 dias na escola, 15 dias em casa. E tá assim o ano inteiro. E tá vindo numa frequência desde julho do ano passado, Sim. né? Que foi quando liberaram as escolas para as crianças começarem a voltar. E assim, eu sinto na prática em relação à preocupação também das mães em relação a esses quadros gripais mais leves, né? Essas síndromes gripais mais leves. Assim, eu acho que todo mundo depois dessa pandemia mudou, assim, ficou um pouco mais preocupado, e o pessoal ficou em casa, aprendeu muito nome, aí você fica, às vezes será que você não fez uma pneumonia, não era bom fazer uma radiografia do tórax, não era bom fazer uma tomografia, A tomografia fazer a gente. fazer um hemograma, Porque um foi ensinado no PCR. Covid que o Covid só via na tomografia. Exatamente. Então, assim, Agora qualquer quadro de broncoespasmo vira tomografia. Aprendeu muita coisa. Então, assim, aí assim, tem essa questão da ansiedade também. E, assim, eu tenho uma brincadeira que é exatamente isso que a Malu falou, que é uma historinha que eu conto para as mães, assim. O bebezinho nasceu nesse período de pandemia e ele cresceu como? O normal. A avó vai na casa, cheira, o tio cheira, a prima pega no braço, bota pro cachorro beijar, leva pra praça, leva pro parque, leva pra praia, mostra pra todo mundo. Esse era o mundo antes da pandemia. No mundo da pandemia, videochamada, só a avó ia, a avó usava máscara, usava álcool gel. Aquela criança ela foi crescendo durante o período da pandemia, presa em casa, e ela não adoecia. Realmente ela não adoecia. Só que a visão que você tem, né, como pai é assim, pô, o Clark Kent aqui não adoece, não. O super-homem não adoece. A mamãe teve o super-homem e ó, não tem doença, já vai fazer 1 ano e 6 meses, nunca adoeceu. Mas nesse mundo, nessa espécie de bolha, realmente ele não ia adoecer. E aí ele pegou e com 2 anos, aí falou assim, liberou geral, volta à escola, vamos voltar a trabalhar os pais e tudo. Aí pegou a criança e jogou numa creche. Meu amigo, uma creche. Ali é confusão. Uma creche é 10, 20 crianças. Quando as mães me perguntam assim, falam, mas ele só tá com o nariz correndo, ele não pode mesmo? Eu falei, teoricamente não, mas na prática, todas as crianças estão com o nariz correndo. O que você vai fazer? Tem como. Tem que trabalhar, tem que levar, não tem jeito, Não vai tem como. e por isso que pega. Não Outra tem mãe me como. respondeu esses dias falando, é justo eu levar ela doente pra esse creche. Ela pegou de lá, ela devolve pra lá. Correto. Tudo bem. Eu hoje dei um plantão de emergência e aí eu tenho assim no meu celular, eu acho que eu vou pegar todos esses áudios e vou colocar assim num grupo só, num lugar só, porque eu fico usando às vezes o áudio de familiares ou de amigos próximos assim para mostrar para as mães que as dúvidas são as mesmas independentemente do lugar. É sempre assim, são as mesmas dúvidas. E eu tenho uma amiga que ela mandou um áudio falando assim: rapaz, eu tô gastando mais dinheiro. Se eu soubesse que mandar para a escola era caro desse jeito. Aí eu fui e pergunto para ela, mas o que é livre e tudo? Ela, não, remédio. Eu nunca gastei tanto dinheiro com remédio como eu tô gastando agora. Tô pagando comida na escola, o menino não vai. Aí agora no Instagram tem um videozinho de uma mãe, ela bota a criancinha, fala, ó, minha filha, vou mandar pra escola pra ela desenvolver, pra ela crescer, pra ela ficar mais inteligente. Aí fica aquele, oh, não. Um monte de remédio, de antibiótico, soro, a menina fazendo uma inalação. E assim, aí faz parte hoje da nossa rotina, que é explicar para as mães que isso é um processo que tem a questão de sazonalidade. Agora, fugir um pouco do normal e eu lendo sobre isso que o Malu falou é a principal hipótese, que é o fato das crianças não terem sido expostas a esses quadros virais que normalmente elas eram expostas assim de forma
Na maior aos velocidade. poucos, elas iam sendo expostas. Hoje, do nada, pegou aquela criança que nunca tinha tido contato com nada e jogou ela num ambiente que está com todos os vírus possíveis de se imaginar. Tem um menino da diarreia, tem um menino do vômito, tem um menino da roséola, tem um menino da gripe, tem um menino da amidalite, tem um menino da pneumonia, tem todas as infecções possíveis estão ali, assim, a depender da faixa etária, você acha de tudo ali. Se você quiser fazer uma pesquisa de um vírus, de uma bactéria, vá numa escolinha, vá numa creche, com certeza você vai achar a maioria deles. Jogou a criança ali e ela começa a fazer rodízio. Ela pega a virose A, vai para casa, fica boa, volta, tá imune da A, mas a B. Aí e mais trabalhoso que tudo isso é convencer o pai e a mãe que não tem o remédio de imunidade. Não tem remédio de imunidade. Não tem, não existe. É o sonho eu de todo brinco mundo. que eu botava na caixa d'água para todas as crianças, porque hoje eu fiz 3 encaixes no consultório, porque tava todo mundo doente, nariz correndo, tossindo. Tem jeito. Não tem remédio de imunidade, é só o contato. Agora teve um dia que eu recebi uma resposta boa. A mãe falou assim, Lucas, tem como você me passar uma vitamina para imunidade, para ele não ficar mais doente? Aí eu falei, se tivesse essa vitamina, eu já tinha passado. Por que você acha que eu não ia passar? Eu já tinha ali passado, é porque realmente não tem. Aí ela falou assim, mas se tivesse uma vitamina que ele não adoecesse, e aí, como é que tu ia fazer? Se tu ia ficar sem paciente? Realmente a sacada dela foi assim, boa. Então toda vez tu tá guardando essa vitamina e não quer passar pra galera ficar doente. Passar, que é pra galera ficar doente. Eu digo, rapaz, eu falei isso que a moça. Falei, moça, botar ela na caixa d'água das casas aí. Já resolveu o problema. Pra não ter que ninguém tá sofrendo isso. Galera, a gente vai finalizar por aqui. Queria agradecer novamente a presença de vocês. O papo foi muito bom, muito gostoso. Sei que é complicado, que amanhã vocês vão acordar cedo, então muito obrigado por ter vindo aqui. Pessoal, vai ficar o cupom dele, vai ter o Instagram dos dois na descrição do vídeo. O cupom dele, para quem quiser comprar o livro também vai estar na descrição. E muito obrigado, gente. Valeu, meu amigo, pelo convite, né? Eu fico feliz demais de estar aqui com 2 amigos meus e a gente poder ter esse papo sobre tudo, né? Sobre medicina, pediatria, que é uma paixão nossa, um amor nosso. E assim, eu espero que ajude, né, os colegas que estão se formando, já formados, a se decidirem. Eu vou puxar assim a brasa, né, para a pediatria, finalizar puxando para o meu lado, assim. É uma especialidade que muitos colegas atendem, a gente fala assim, muita gente bota a mão, mas assim, se você gosta da pediatria, se você tem um sonho de ser pediatra, não deixe que esse tipo de comentário seja um motivo para fazer você desistir, certo? Então assim, eu não vou fazer porque todo mundo bota a mão. Não é isso, porque é o que você vai fazer para o resto da sua vida. E mesmo as coisas que ninguém bota a mão, se você não gostar, se você não tiver aptidão, se você não se sentir confortável para fazer, isso vai ser o motivo de um dia você se arrepender. Então assim, eu não imagino que um dia eu vou me arrepender de fazer pediatria. Por quê? Porque pediatria é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Então assim, eu escolhi uma coisa que eu quero fazer pro resto da vida, pagando bem, pagando mal. Se pagar bem, eu vou ficar mais feliz do que se pagar mal. Mas assim, não foi esse o principal motivo de eu ter escolhido. Então assim, espero que tenha ajudado, esse papo tenha sido bom também para isso, para o pessoal entender um pouco assim dessa nossa rotina. Com certeza. E complementando o que você disse, né? É muito, muito, muito legal ver o pessoal novo chegando, né? E chegando animado e vendo realmente que independente de dinheiro, e quando eu digo independente de dinheiro, qualquer forma, né? Mesmo que a gente esteja ganhando bem ou não esteja ganhando bem, e hoje em dia o plantão, por exemplo, de pediatria paga melhor até o de clínica, mas se não estiver fazendo um negócio que você gosta, um negócio que você se dedica, realmente não vale muito a pena. A pediatria é muito recompensadora em muitos sentidos. A criança piora em 3 minutos na sua frente, mas ela melhora em seguida. E quando você toma a atitude certa, no momento certo, eles ficam muito felizes, os pais ficam muito felizes e seu coração fica com aquela estrelinha assim de missão cumprida, sabe? O negócio foi feito da forma correta. Queria agradecer muito, Dr. Matheus, por ter nos chamado hoje aqui. A nossa conversa foi boa demais. Muito obrigado novamente. Galera, vejam a descrição do vídeo, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser comprar o livro, o link tá aqui. Abraço, viu?